Salve, salve, correnteiros! Esse é o Contra a Corrente Podcast, Contra a Corrente do Óbvio, e eu sou o Marcos Souza. Hoje a gente vai falar sobre violência contra a mulher e nesse período de conscientização, principalmente dos homens, sobre violência contra a mulher, eu tenho aqui a convidada mais uma vez a doutora Isabela Losso, que é advogada e também professora de lutas marciais. Ela já veio aqui no Contra a Corrente na primeira temporada. Vou deixar o card em cima desse episódio para depois vocês assistirem também, que foi muito bom. E eu vou fazer uma ligeira apresentação dela para a gente começar sobre esse assunto que é sensível, mas que é necessário. Hoje, nós vamos falar de um tema necessário, urgente e muitas vezes silencioso: a violência contra a mulher. Muita gente ainda acha que violência é apenas agressão física, mas a lei brasileira reconhece outras formas que acontecem todos os dias dentro das casas, dos relacionamentos e das famílias. Violência psicológica, patrimonial, moral. Muitas vezes começam de forma sutil e, quando percebemos, já causaram danos profundos. Para entender melhor o que caracteriza essa violência, quais são os direitos das mulheres e qual é o papel da sociedade nessa mudança, eu convido aqui a doutora Isabela Losso. E mais uma vez te agradeço, porque você conseguiu mais uma vez um tempinho na tua agenda para vir aqui. Tá ótimo, Marco. Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Foi muito bacana no passado ter participado. Esse ano eu fiz questão de arrumar um espaço e vir, né? Eu não lembro se no primeiro podcast eu cheguei a me apresentar dessa forma. Eu sou de uma família de judocas, né? Meu tio, irmão da minha mãe, tem uma academia na região oceânica, em Piratininga, Niterói, desde 79. Hoje tem dojo na Tijuca, na Barra. Eu dou aula de judô há 16 anos e sou advogada também. Eu acho que judô já é 17 e advocacia é 16. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, exatamente. E durante muitos anos eu fiquei dividida, né? E até quando eu vou dar aula de judô, até quando eu vou advogar. Uhum. E ano passado eu tive esse estalo de que eu não precisava me preocupar em me dividir e que eu poderia unir os dois. E fui em busca dessa identificação que eu tive do direito com a mulher, né? Fui em busca, bati lá na porta da ordem, pedi para participar da comissão da OAB Mulher como delegada. Participei ano passado como delegada da OAB Mulher. Esse ano tive a honra de compor como presidente da OAB Mulher. E estou desenvolvendo um projeto social, um projeto pessoal, inclusive, muito satisfatório, que é trazer a informação do direito da defesa pessoal jurídica e física. Eu cheguei a comentar isso no podcast, mas ele não estava tão lapidado. Agora ele já está mais lapidado. Eu estou desenvolvendo, são encontros mensais, onde a gente tem posturas de defesa pessoal física para a mulher e informação sobre os direitos das mulheres. Um encontro é sobre família, sobre guarda, sobre pensão, sobre violência, e são convidadas que vão se apresentar, sempre incentivando o empreendedorismo feminino, unindo as mulheres, né? Porque um dia inventaram que a gente tinha que competir e, na verdade, tem aquele jargão, aquela hashtag que fala "juntas somos mais fortes". Sim. E eu levo essa frase comigo no meu coração, porque eu acredito sim que juntas somos mais fortes. E eu fiquei muito feliz porque o encontro do mês passado foi o primeiro encontro desse ano. Foi um encontro que eu resolvi fazer véspera de carnaval e foi defesa pessoal pré-bloquinho. E foi muito bacana porque eu quase não divulguei e eu tive uma procura ótima e uma presença ótima. E o que eu achei que eu fiquei achei mais interessante é que não foram minhas amigas que foram lá. Embora teria sido maravilhoso se elas tivessem me dado essa moral. Mas elas não puderam, né? A mulher, ela tá sempre
dividida entre trabalho, família, evento pessoal. Tá sempre numa atividade. A maioria das mulheres que foram mulheres que conheceram o projeto através das redes sociais, dos grupos de condomínio, de bairro, de WhatsApp e se interessaram em participar e foi muito bacana. Esse é o sinal que o projeto está frutificando, né? Sim, muito e bom. agora em março nós vamos ter um outro encontro, inclusive com o apoio da OAB, né? Porque a OAB tá de mãos dadas com a defesa da mulher. É muito bonita essa atividade que a OAB está fazendo. Eu parabenizo aqui, aproveitando que o último podcast eu não fiz a referência ao nosso presidente Pedro Gomes, doutor Pedro Gomes, está fazendo um excelente trabalho à frente da OAB Niterói. E de mãos dadas com todos os advogados participantes de todas as comissões, tem proporcionado vários eventos, atividades sociais, sabe, muito necessárias. E muita conscientização também. Muita conscientização. A Casa dos Advogados, ela está de fato de portas abertas para a sociedade, querendo ajudar não só a sociedade, como os próprios advogados também. Sim. Hoje nós temos escritórios móveis, né? Você que é um advogado que está começando, você pode ir lá na ordem, registrar, reservar um horário e atender o seu cliente lá. Sim, como se fosse um coworking. Como se fosse um coworking, fazer pesquisa, sim, imprimir documento. Nossa, tá... Te dá a estrutura toda, é só você se cadastrar. Maravilhosa, é só ir lá, exatamente. Tem que estar em dia com a anuidade, né? Ah, sim, mas é o mínimo, né? Cadastrar, você quis dizer agendar. Sim, você agenda lá como se fosse um escritório, com secretário, com tudo. Muito bom. Muito bom. Isabela, é o que eu estava te falando, né? Eu fico feliz porque a OAB, não só a parte das mulheres, né? Como toda a OAB, ela está se conscientizando e, apesar de ainda sermos muito poucos, mas eu já começo a ficar mais animado, que eu tenho percebido que mais homens estão, assim, caindo de cabeça nessa campanha. E assim, não é só para fazer bonitinho, não. É de conscientização mesmo, sabe? Eu já conheço alguns amigos que são pais de meninos que já não vão criar do jeito que fomos criados. Assim, isso não tem nada a ver com diminuição de masculinidade, não tem nada a ver. Eu acho que está muito claro que a gente vai produzir homens masculinos, mas que vão ser muito mais admirados e respeitados pelas mulheres. Com certeza, né? Marco, você tocou num ponto que eu considero muito importante, porque isso existe de fato. Embora hoje já tenham muitos pais conscientes, né? Mas ainda é muito pouco ainda. É pouco de acordo com a quantidade de habitantes, né? E a quantidade de absurdos que tem acontecido. A gente escuta, um exemplo. Eu sigo alguns professores de arte marcial, né, na internet, que fazem esse trabalho de conscientização, de como educar o seu menino, como educar o seu homem, o seu menino para se tornar um homem bacana, né? E teve um rapaz há pouco tempo, eu não lembro o nome dele, que ele é xingado, ele tava falando, ele fala nos stories dele, eu tô assustado, como eu sou xingado, falando que eu tô criando um marica, um frouxo, sabe, aqueles termos antigos, pejorativos, sim. Porque ele ensina o filho a ser educado. E as pessoas confundem masculinidade com educação e gentileza. Sim. Um exemplo que nós estamos tendo agora, hoje, Big Brother, né? Eu sempre gostei do Babu. Ele é um ator maravilhoso, um ator que veio de baixo, conquistou o espaço dele, sabe? Completamente fora do padrão do homem, né? Pra ficar famoso. Ele não é um galã. E conquistou o espaço dele, é um cara respeitado, que já participou do Big Brother. E hoje ele veio com uma postura, ele tá agressivo. Independente de você me dizer se você gosta ou não da Ana Paula, se ela é arrogante ou não, no passado eu já achei ela arrogante, mas hoje eu acho ela necessária, porque as posturas dela, as coisas que ela fala, eu não vejo ela agredir ninguém, eu vejo ela se colocar. Ela se colocar e exigir respeito. E ela tá fazendo o jogo dela. Eu entendo que o Babu tá fazendo o jogo dele, mas ele tem que entender que aquele jogo tá agressivo. E nós estamos num momento de sociedade que a gente tá colocando à mostra o que tem que mudar. E ele está servindo como exemplo do que não pode ser feito.
da forma como ele tá coagindo, cruzando o braço, encarando ela, falando de forma agressiva, apontando o dedo, tá completamente desproporcional. Porque uma coisa é eu discordar de você, outra coisa é eu faltar respeito com você. Sim. Né? Sim, eu não assisto o programa, mas assim... Eu também não tenho tempo para assistir, eu não assisto mesmo. Eu não assisto, Instagram. Eu não assisto televisão há muitos anos, televisão aberta. Sim. Mas assim, em relação a programas, principalmente reality shows, eu não me baseio... Assim, eu tô entendendo o que você tá falando porque é uma coisa fática, tá acontecendo. Com certeza. Só que eu não me baseio muito como isso uma coisa real... Em qual sentido? Porque eu tenho certeza, na minha cabeça, dentro das minhas convicções, que tudo aquilo é combinado. Aquilo ali, cada um recebe seu roteiro. Eu não duvido. Porque você tem que causar, porque se você não causar, mas você o cara não tá tem queimando ibope. muito o filme dele. Beleza, cara. mas ele tá ali num papel que foi escolhido pra ele. Na minha visão, entendeu? Mas as pessoas aqui fora estão achando que... Não, beleza. Mas é por quê? Porque ele isso aí... colocando a máscara, tirando a máscara. Sim, mas é como se... Eu não vejo por esse lado, porque aquilo ali é como se fosse um roteiro de novela, tá? Esquece que é um reality show e faz de conta que é uma novela, entendeu? No final, é o justo que vai se dar bem, ou a justa, não sei quem é, porque eu sinceramente não vejo. Mas em relação a esse tipo de programa, de reality show, como tudo hoje é muito assim, comercial, é pra ter like, é pra ter visualização, eu fico com o meu pé atrás, mas eu tô entendendo do que você está falando, tá? Então, assim, trazendo um pouco mais pra realidade, não que aquilo não seja, mas aquilo ali tá mais pro campo da ficção, porque eu acredito sinceramente que cada ali tem um roteiro. Tá? Então, assim, vamos tirar isso aí, mas vamos continuar com o mesmo problema na vida real, no caso. Então, assim, eu sei que tem homens que, assim, novos até, que têm uma mente mais antiquada do que os nossos avós. Sim. Você vê, tem adolescente aí estuprando, juntando com casos reais, assim, que não é reality. Você vê que a fruta não cai longe do pé, né? Você viu os comentários que o pai fez? É isso que a gente fala. Aí tem gente que culpa o Estado porque tem que aumentar a pena. Beleza. Só que aumentar a pena não supre a educação que os pais têm que dar dentro de casa. Eu confesso que eu fico relativizando e fiquei pensando muito isso quando eu vi essa situação, esse crime horroroso acontecer. Eu falei, gente, não é possível. Será que esses pais sabem que eles são assim? Eu acho que não quer nem saber. Pois é, e é difícil julgar. Eu digo isso, assim, porque eu vi uma cena uma vez, eu tava na frente da delegacia, eu fui lá acompanhar um cliente, e quando eu tava saindo da delegacia, tinha uma mãe desesperada lá na frente. E ela me parou, doutora, por favor, você pode me ajudar? Meu filho acabou de ser preso, ele só tava dando uma carona. Isso é o que ela diz, né? Então... Ela poderia estar mentindo, sabendo que ele era bandido e tentando arrumar alguém para ajudar. Ela poderia estar certa. Como ela poderia estar certa, como ela poderia estar desavisada. Sim. E eu, como mãe ali, não consegui falar não. Eu falei, claro, eu vou ali dentro tentar entender o que está acontecendo. Eu fui lá dentro, falei com o inspetor, falei com o PM que havia conduzido ele. O PM, na maior boa vontade, na hora, mostrou o vídeo que eles pegaram do armazém onde eles foram detidos. E eu vi ele acompanhando o garoto, botando a pistola embaixo, que eles estavam, né? Ou seja, ele sabia de tudo. Aí eu voltei lá e falei, mãezinha, você me desculpa. Você viu o vídeo? Não tem como. O seu filho tá envolvidão, ele viu o amigo, ele não tava só dando uma carona, ele falou pra senhora, talvez, que a mãe começou a chorar e tal. Então isso me faz pensar, eu acho que é muito plural pra gente querer rotular todos os acontecimentos. É o que eu falo. Primeiro, assim, a primeira resposta de tudo é depende. Sim, desses 5 meninos, porque não foram 4, foram 4 maiores, tem um menor de idade. Desses 5 meninos, se eu não me engano, sim. Desses 5 meninos, talvez 2 estavam acompanhando o filho de perto e aquela criança acabou sendo influenciada por 3. Ou não, ou os 5 estão abandonados na vida, ou talvez não estão abandonados, mas tem aquela criação tóxica, tem aquela influência errada dentro de casa. Ou então tem omissão mesmo, né? Os pais dão tudo e não educam. Você vê, o pai fez vários comentários. O pai, ontem mesmo, uma mãe foi expor, uma mulher expôs na internet, né, fazendo uma crítica, ele foi no perfil da mulher e falou, é sua filha?
Esconde esses peitos. Gente, Tipo assim, como assim? O cara parece que tá querendo assinar a condenação do... E atestado de imbecil também, né? Ele mostra o quão ele é responsável. Isso é até um desespero. Isso aí é uma reação desesperada. Por quê? Porque os pais hoje em dia não educam mais. Não, os pais hoje em dia querem ser amigos dos filhos e pedem desculpa para filho. Porque você vê, eu nunca diga nunca, né? É natural, você como pai, você como mãe, você quer proteger o seu filho. Sim, mas pô... Mas uma coisa é você proteger... Do mundo. Não, outra coisa é você proteger de um crime. E ensinar ele a responder pelos atos dele. Isso, fazer com que ele responda da forma com dignidade, da melhor forma, né? Da forma correta, mas vai responder. Outra coisa é você negar e fugir. Isso. Que aconteceu com... Tá todo mundo por aí, né? Ninguém tá por aí mais. O que aconteceu com o cachorro. Como é que é o nome do cachorro? Do Orelha. Isso aí eu também tomei por fora. Os pais correram. Adolescentes espancaram o Orelha. O porteiro viu, o porteiro perdeu o emprego, foi coagido. A família fugiu do Brasil. Algumas das famílias fugiram. Uma foi, não sei, pra Irlanda, outra foi pra Disney, outra foi pra não sei aonde, outra foi pra não sei aonde. É ridículo, e omitindo, e negando o erro. O tio foi negar, procurar as testemunhas e ameaçar. Sabe, gente, que ser humano é esse que você tá criando? O mínimo que eu pensei, falei, cara, o mínimo que essas famílias deveriam ter feito, né, é pegar e falar, olha... tudo bem, não quer botar a cara pra não ficar reconhecido? Manda um advogado, manda algum representante que você contrate e fale, a criança, os adolescentes, os pais disseram que eles vão responder pelo erro, é um absurdo, é inadmissível o que fizeram, e papapá, pipi, não sabemos de fato se fizeram ou não, mas mesmo que tenham feito, não, eles negaram, ameaçaram quem acusou e fugiram. Isso é surreal, e isso retrata uma postura da nossa sociedade que eu vejo acontecer todos os dias, não só com homem, com mulher, com todo mundo, mas principalmente os homens, em negar as atitudes. É muito mais fácil para o ser humano culpar o outro do que assumir. Sabe? Claro, isso é mais fácil. Eu passei, esbarrei, bati, empurrei. Por que você fez isso? Porque ela me bateu. Ou porque ela me empurrou. Porque ele foi grosseiro. Eu fiz porque eu tô nervosa. Porque eu perdi o equilíbrio. Porque, não sei, eu errei. Desculpa. Apesar de que eu ensino pro meu filho que nem sempre a desculpa repara o erro. A gente tem que tomar cuidado e pensar antes de fazer as coisas. Né? E são essas posturas que eu acho que são necessárias da gente ir mudando na nossa sociedade, criando as crianças de forma mais coerente, mais afetuosa, né? De forma que não rotule esses padrões de macho. Tá, e outra coisa também que eu acho, apesar de eu não ter Apesar de eu não gostar desse termo macho, mas é porque realmente você é homem ou o quê? Você é frouxo ou é macho? Você vai ficar fracote. Não é isso. Eu também não gosto muito das palavras que estão assim usando como trend, sabe? Sim, não gosto dessa. Não gosto. Né? Mas é porque palavras tem horas lacradoras. Mas que cabe tem bem, né? Que não tem outra tem horas a serem que cabe, faladas. entendi. Não tem outra a ser falada além disso. Mas a minha grande questão é que eu acho que dos anos 90 para cá, os pais as pessoas que se transformaram, né, que tiveram filhos, se transformaram pais e mães, quiseram mudar tanto a forma de que foram educados, que passaram a não educar. Então, eu tenho percebido que tem muito pai que não conversa com o filho, não dá uma ideia, tá sempre trabalhando, o filho tá sempre no computador, sabe? E o tempo vai passando e você não conhece aquela pessoa que tá ali no quarto do lado do teu, que dorme do teu lado. Você não sabe quem é. Você acha que tá tudo certo e você, às vezes, não sabe nem quem é que tá ali, né? Outra coisa, os pais que têm medo de serem pais, de educarem, pedem desculpa a filho. Meu filho, me desculpa, não sei o que. Porque hoje as pessoas estão mais preocupadas em querer ser amigos dos filhos do que ser pai. Eu acho que dá para mesclar tudo, porque eu tive uma criação eu nasci nos anos 70. Tive uma criação como todo mundo teve. Pesada, apanhava, quando fazia merda, sabe? Mas assim,
não foi nada de tóxico, nada disso, porque assim, hoje eu sou a pessoa que eu consigo resolver um monte de coisa, que eu consigo fazer um monte de coisa, que eu não dramatizo quase nada hoje em dia mais, eu sou uma pessoa muito proativa por causa da educação que eu tive. Nem sempre foi boa, em determinadas vezes foi difícil, mas a vida não é fácil, a vida não é um pedacinho de corte de seda, não. A vida é difícil. Então a gente tem que passar, sim, pela dor, tem que passar pela perda, tem que passar pela falta, tem que passar por um monte de dificuldade para a gente aprender a ter carcaça, para a gente aprender a ter força para resolver problemas e não pirar. Sabe? Porque assim, eu vou ficar louco, eu vou ficar ansioso, não sei o que lá. Todo mundo fica louco, todo mundo fica ansioso, todo mundo. Agora, você tem que respirar e assim, saber que você tem que passar por aquilo, que você é muito mais do que aquilo e você vai resolver, sabe? Então, assim, eu sou essa pessoa hoje porque eu tive uma educação boa. Porque muitas vezes meu pai sempre falava, a gente é amigo, mas eu também sou seu pai, sabe? Sim. Então, eu acho que é assim. É assim. É o que os psicólogos, tem muito pedagogo, psicólogo, né, educador hoje que fala isso. Se seu filho não te chama de chato, você tá fazendo alguma coisa errada. Claro, meu pai era chato pra caramba. Meu filho volta e meia fala, eu quero mudar de mãe, você é muito chata. Eu falei, ótimo, graças a Deus. Pode falar o que você quiser, porque é isso aí, eu não tô aqui pra te agradar o tempo todo. Isso. Eu te amo, eu te cuido, eu faço tudo por você. Mas eu tô criando um homem. Mas você vai obedecer, você vai fazer o que tem que ser feito. Você vai aprender a ser proativo. Você vai respeitar o próximo. Isso. Mas o meu amiguinho faz, o problema é dele. Se não o pai vai ser e a mãe dele ensinam coisas erradas a ele ou são omissos, o problema é dele. Eu quero mais é que você não repita. Isso, vai crescer e vai ser homem, não vai ser um homem de manteiga, que não tem estrutura para nada, não sabe consertar nada, não sabe fazer nada. E eu também não vou ser uma educadora que eu vou virar pro meu filho e vou falar para se afastar. Depende da idade, depende da fase. Sim. São várias fases, né? Um adolescente é diferente. Você falou uma coisa boa, uma coisa muito legal. O filho pequeno, geralmente, ele vai achar que o pai e a mãe são chatos pra caramba. Só quando ele cresce, ele vai falar assim, graças a Deus que eu tive meus pais assim. Eu falo. A minha mãe era uma malinha, tadinha. A infância não, mas a minha adolescência, né? Minha mãe era praticamente mãe solteira. Meu pai era pai que me visitava só aos domingos. A gente pai de final de semana. A gente conversava muito pouco, assim. Embora ele fosse meu amigo, quando estávamos juntos, era quando estávamos juntos, né? Não tinha uma troca. Então ela sentia a responsabilidade muito grande em cima dela, né? Aquela frase, eu sou pai e mãe. Se acontecer alguma coisa com você, quem vai responder sou eu. E essa frase tem muitas camadas. Porque é o medo do que ele vai acusar ela. É o medo, naturalmente, de algo acontecer comigo, porque eu sou a vida dela, a filha dela. E dela não ser suficiente para aquilo. Dela não ser suficiente. É um monte de questão. Dela querer criar um ser humano digno e honesto para a vida. E será que ela tá apta e capaz para isso? Que é o medo. Acho que toda mãe que é mãe mesmo, Sim. Eu acho que ela passa por esse medo a vida inteira. Sim, minha mãe, ela me prendia muito. Eu fui começar a viver, a ir pra rua, assim, passear mesmo lá pros 17, 18 anos. Antes eu saía, mas era tudo mas na nossa época era assim mesmo. Ela deixava, buscava, ficava na porta, quando não aparecia sempre lá monitorando. Quando não aparecia lá de madrugada, porque ela trabalhava, ela era colunista social, trabalhava em Super Influente, então ela conhecia todo mundo. Todo mundo, os donos das matinês, ela conseguia, ela que conseguiu os ingressos pra gente. E aqui em Niterói todo mundo se conhece. Então, quantas vezes eu fui pra aquela Madame Caos, pra matinê, ela me deixava dançando e subia pra tomar uísque com o dono, eu não sei o nome de ninguém, ela que sabia. E ficava lá só de olho em mim. E eu chamava ela de chata, de sufocadora e tudo mais. Mas hoje... Graças a Deus, né? Eu falo, nossa, graças a Deus a minha mãe estava ali. Porque eu não tinha noção dos riscos que eu estava correndo. Tem uma série muito bacana que eu costumo orientar as minhas alunas adolescentes e os alunos também assistirem. É da Netflix. Salvo engano, Não Nos Calaremos. Nossa, mas é uma isso mesmo, série Não Nos Calaremos. É uma série forte e muito necessária. Porque, não querendo dar spoiler, assim, mas só para vocês entenderem o porquê que eu sugiro.
É uma menina que tá vivendo e sai com as amigas e simplesmente botam coisas na bebida dela, ela bebe, ela se afasta e ela senta lá fora sozinha e o rapaz fica com medo de deixar ela... Um amigo dela, um amigo querido dela mesmo, passa e fala, não vou te deixar ir sozinha não, ela me leva pra casa. Ele pega e leva ela pra casa dele. E ele lá, ele estupra ela. Puta que pariu. E assim, quando eu falo estupro, por quê? Ele não forçou, ele não amarrou, mas ela estava inconsciente. E ela chegou a querer negar, mas acabou que ela, alucinada ali, ela acabou cedendo. E ele achou que ela estava querendo, ele não entendeu como se ele estivesse fazendo mal para ela. Depois ela foi embora e tal, e ela começa a perceber o que acontece, fica arredia, e ele não entende porque nem ele sabia que ele tinha feito aquilo. É aí que eu falo. É a falta de consciência que a gente tem que ensinar os nossos meninos a não cometerem crimes, porque existe o criminoso que estupra, que assedia e que comete a violência psicológica, a violência patrimonial, que é um tema, eu sei que a gente vai abordar daqui a pouco, sabendo o que está fazendo. Arquitetado tintim por existem tintim. os desavisados, porque a cultura antigamente era normal. Então, e esse desavisado ela tava aí... doidona, ela que não tem que beber, ela que não tem que sair, ela que não tem que estar lá, ela, sabe? Culpava sempre a mulher das atitudes erradas dos homens. Esse desavisado... que se o pai dele tivesse uma conversa com ele e explicado sobre respeitar mulheres, ele não seria desavisado. Não, se os pais dele tivessem dito, querido, foi ótima a sua atitude de não deixar sua amiga bêbada e drogada no banco. Se você não podia levar ela pra casa dela, beleza, traz pra sua casa. Mas deixa ela dormir no canto dela, no dia seguinte. Ainda que ela te chame pelada na sua cara. Você vai embora, chama os pais dela, algo do tipo. Mas nunca se permita viver uma situação dessa. Isso aí. E esse filme, essa série foi muito interessante pra eu perceber a importância da minha mãe naquela época. De não me deixar com 16, 17 anos, solta na pista, bebendo, sem saber a hora que eu ia voltar pra casa, sem saber pra onde eu ia depois. 100% inconsequente. Porque podia acontecer alguma coisa. Ela poderia, já aconteceu, dela não, meu pai. Porque na maioria das vezes era quando meu pai me buscava que eu relaxava um pouco mais, porque ele era mais tranquilo. Que acontecia também do meu pai na adolescência, dele me buscar em eventos. E aconteceu de eu estar doidona, de chegar e eu ter bebido, né, e tal. E você bebeu? Eu falei, bebi, você quer, papapá. Não, mas, pô, eu tava ali, ele tava ali de olho, ele tava me buscando, levando pra casa, tava me acompanhando. E ainda assim, eu acho que poderiam ter acontecido coisas num banheiro, Sim. Né? Ninguém tá livre, né? E a gente não tem noção de quanto a gente é vulnerável até acontecer. Mas você sabe uma coisa que eu me conscientizei há muito pouco tempo? Porque, assim... Eu vou te falar a verdade, esse mundo da gente entender o perigo sem achar que é mimimi é muito novo. Sim. Só que assim, depois que você... Sabe aquela virada de chave que você entende? Fala assim, caraca, eu entendi. Aí eu comecei a perceber que a maioria dos homens, eu tô falando homens de boa vontade. Assim, me colocando no meu lugar, assim... que eu nunca parei para pensar nisso, e hoje em dia eu estava conversando também com uma grande amiga minha, que ela é muito consciente nessa causa, inclusive eu vou até convidar ela para vir aqui para a gente falar. Ela já veio em um, mas eu quero fazer mais também com ela, porque ela é muito boa, ela tem muito a ensinar. Ela tem um vasto conhecimento em relação a isso, e eu acho que está na hora, sabe? Mas aí, voltando lá no assunto, eu comecei a perceber... que não é mimimi, não é frescura, não é exagero. A mulher, ela tá correndo risco toda hora. E tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que eu até falei também num podcast anterior, que é o seguinte. Imagina a cena. Um dia nublado, assim, chuviscando e parando, mas nublado. Você mora aqui na beira da praia, tá? Você mora num bairro assim, tipo o nosso aqui, que tem praia perto e tudo. Tem um homem e uma mulher. O homem vai, coloca a sunga e vai correr na areia. Tem alguma coisa demais nisso? Nada demais, né? Nesse mesmo dia nublado, choveu um pouquinho e tudo, uma mulher saiu de casa, tá de folga ou tá de férias, pegou a cadeirinha dela, pegou um livro, botou um biquíni, botou uma saída, sentou lá na praia, botou o biquíni, pegou a cadeira, não tem ninguém na praia, a praia tá meio chuvosa e ela tava lá, de boa, na dela. Tem algum problema? Depende, né? Para o homem não tem problema, não tem depende.
Aí o que acontece? Nessa mesma cena, o cara tá correndo. Lá na frente ele vê que tem um cara que tá vindo, caminhando. Esse cara que tá correndo de sunga, ele vai sentir medo do cara que tá caminhando? Não. De jeito nenhum. Essa mulher sentada ali sozinha, de biquíni, ali, se esse cara, ainda que seja um cara gente boa, tá? Que ele nem pensou em nada, mas só dela ver que ela tá sozinha na praia, de biquíni, com o livro na mão, e que o cara tá vindo e pode chegar perto dela, ela tá tranquila? Jamais. Eu nunca parei pra pensar nisso. Há um Teve tempo uma atrás eu atriz falava assim, há nossa, pouco que tempo. frescura, que exagero. Não é exagero. Não é exagero. Teve uma atriz há pouco tempo que, dando uma entrevista numa roda de conversa, ela mencionou isso. Eu não... Nesse estilo assim? Exatamente isso. Ela falou que ela estava numa praia e veio um cara andando, que se fosse uma mulher vindo andando, ela ia continuar relaxadona, pegando o sol, toda aberta. Quando ela viu que ela estava sozinha na praia e estava vindo um cara, ela começou a se curvar, ficar meio torta, meio feia, pra, tipo, não chamar atenção, pro cara ficar... Pro cara não querer se meter com ela. Pro assim. cara, tipo, nem olhar pra ela. Porque realmente a gente tem que viver essa postura o tempo todo, essa atenção, esse sempre alerta o tempo todo. E o homem nunca tá alerta pra nada. Nunca tá alerta assim, pra numa nada. situação de assalto é totalmente diferente, né? Diferente. Mas numa situação que você tá na mesma situação que a mulher, o cara de sunga, a mulher de biquíni, o cara de sunga, ele não vai passar por nenhum aperto. Aí é que tá, Marco, um exemplo. A gente tem que ter posturas sociais de segurança. O homem tem uma postura social de segurança para evitar um assalto, para evitar um sequestro relâmpago. A mulher, ela tem que ter posturas de segurança para evitar um assalto, para evitar um sequestro relâmpago, para evitar um assédio, para evitar ser estuprada. Tudo. É muito maior o rol de preocupações. De vulnerabilidade, de preocupação da mulher. E você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, e depois, conversando com essa minha amiga, eu fiquei assim, cara, não é frescura mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Por que eu nunca tinha... E olha que eu fui bem educado, hein? Sim, mas é porque não faz parte da tal da estrutura patriarcal. Aí entra mais uma palavra, né, que a gente fala de rotular. É a estrutura patriarcal da sociedade, onde não traz isso à tona, é normalizar. A mulher, ela tem sim que ficar caladinha. A mulher educada, a mulher fácil, é a mulher que fala baixo, calada, que não contraria, submissa. Mas isso já era, gente, não, pelo já amor era, de Deus. mas ainda tem muita gente que levanta essa pauta. Sim, a mulher difícil, eu tô adorando isso, né? Ah, você é muito difícil. Não, você que é frouxo. Eu não sou difícil, eu só não deixo você montar em mim. Você que não entendeu o espírito da coisa de ser uma mulher. Eu sou a mulher de acordo, eu danço conforme a música. Se você me traz com respeito, se você me trata com respeito e equilíbrio nas relações, se você discorda de mim com respeito, eu vou ser educada e respeitosa. Agora, se você discorda de mim levantando a voz, eu sei levantar muito mais. E uma coisa curiosa, eu não gosto muito de... falar louca. Ah, eu sou louca, eu sou. Sim. Porque o homem taxa a mulher de louca quando ela faz alguma coisa que ele não espera. Me incomoda muito. Falar, eu sou maluca, eu sou louca, isso vou mesmo. Dar uma de doida. Tipo, não se mete comigo não, que eu sou louca. Eu não gosto, justamente por essa rotulação, porque eu sei que se fosse uma louca positiva, até onde esse louca vai ser positivo? Verdade. Até onde esse louca vai ser, ela é louca porque ela é maluca mesmo, porque essas mulheres são tudo maluca, ou ela é louca porque ela é louca beleza, maluca beleza. Troco louca por leiga, eu não sou leiga. Entendeu? Então não, eu não sou louca não. Exatamente, eu não sou leiga. Eu não vou ficar calada deixando você se sobrepor a mim com falta de respeito, mesmo que eu esteja errada. Sim, uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e é o que eu te falei do início. Você ser másculo, você ser homem... não tem nada a ver com a falta de educação e elegância. E não tem nada a ver. Ser másculo e ser homem é ter postura. Não tem nada a ver com ser agressivo, com ser desrespeitoso, com ser deselegante, deseducado, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que lapidar esses pensamentos. Também que a gente não pode chegar aqui e já sair logo marretando todo mundo. Que a função nem nunca foi essa. A função é conscientização. Lógico, assim como a consciência entrou na minha cabeça, eu acredito que eu posso, daqui para frente, ser um condutor desse entendimento que eu tive para outras pessoas que tenham a mesma boa vontade que eu tive. Porque eu comecei a entender. E tem uma coisa, eu tenho mãe, eu tenho irmã, entendeu?
Você se diferente. preocupa, né? Claro, e se fosse aquele claro. que dizem, escolhe 3 mulheres. Isso aí. Agora escolhe qual delas você que vai colocaria sofrer uma pra violência. sofrer uma violência. Não tem como. Não existe isso. E infelizmente a gente tem que entrar nesse pensamento de você se colocar pra você começar a ter empatia e entender que não é mimimi. Mimimi é a dor do outro que não tá sentindo que não dói em você. Mas esse tipo de entendimento, a gente tem que se colocar no lugar de quem vai sentir a dor, sim. Então, assim, porque é igual ao movimento Red Pill. Para mim, o movimento Red Pill são homens que não conseguiram administrar problemas que tiveram com mulheres e acham que todas as mulheres não prestam. Cara, mas pra mim, é um problema psicológico nítido. São problemas que deveriam ser resolvidos não em mesa de podcast, mas com um bom psiquiatra, com uma boa terapia, porque se aquilo ali é um problema, vai ser resolvido. Agora, não adianta você taxar, porque também não vou falar, porque toda mulher, tem mulher que faz coisa errada, mas gente... Claro, como todo ser humano. Como todo ser humano, isso aí, homem, mulher, tudo. Só que tem uma coisa, não dá pra você querer, porque você às vezes sofreu alguma coisa por causa de uma mulher, uma desilusão, um dissabor, uma traição, o que seja. Porque se você for botar na ponta de uma estatística, aquilo é 0,0001%. E o grande sofrimento real das mulheres é quase 100%. Então, não adianta você querer taxar que toda mulher não presta. Isso é ridículo. Não, pois isso é um absurdo. Marco, uma coisa que é impressionante, mas que ainda acontece. Acontece, cara. Eu vejo nas redes sociais tipo de isso, cara. questionamento. Quando eu tô fazendo palestra e eu tô falando da Lei Maria da Penha, cara, não é uma vez, não é 2 vezes que eu já vi isso acontecer. Sempre tem um gaiato que levanta a mão pra fazer a pergunta. Por que não tem lei Zé da Penha? É impressionante. Falei que eu juro, eu chego às vezes a ser um pouco grossa, fundo, né? sabe? Eu respiro fundo, eu falo, porque as estatísticas estão aí. Uhum. As estatísticas estão aí. Agora a gente está começando a ver a mulher matando o homem a facada para defender a filha, para se defender. Mas isso até um ano atrás, até uns anos atrás, isso não existia. Sim. A estatística é dos homens matando as mulheres. Ou porque não quis ficar com ela, ou porque não quis... se acha dono dela. Se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Não vai ser de ninguém. Que coisa mais ridícula. Que coisa mais ancestral. Ninguém é dono de ninguém. Eu vou te falar, eu vivi isso quando eu tinha 12 anos, eu acho. 11 anos, por aí. Gente, você é adolescente, a gente nem criança. Imaginava, mas não foi agressividade. Mas um rapazinho da sala... Eu sempre fui muito zoada na sala, né? Eu sofria muito bullying, E tinha a gangue do mal da sala. Eram 5 meninos, que adoravam zoar todo mundo. E tinha um, que era o chefe da gangue, que por algum momento... Não sei o que passou pela cabeça dele, ele me pediu pra ficar comigo. Cismou contigo. E a gente aí se colocando pra baixo sempre, né? Por que ele me visou? Eu era mais magrela, mais nova, a menos experiente da turma. Não via um motivo pra ele me querer, até porque nós éramos muito crianças. Mas beleza. Ele quis ficar comigo e eu falei que não. Eu não quis ficar com ele, não gostava, achava ele mó vacilão. Tipo assim, como assim você não quer ficar comigo? Sabe o que ele fez? Aí ele perguntou por que ele não quer, ela não quer ficar. Eu falei, eu inventei lá. Eu falei, porque ele fuma, tem bafo de cigarro, não quero. Você acredita que ele criou um apelido pra mim? E eu depois, durante anos na escola, eu sofri com esse apelido. Eu passei a ser... E hoje eu acho engraçado. Hoje pode... Depois que a gente fica maduro, pode até o pessoal da internet fazer um meme meu aí, saindo do mar de... Você vai ser a primeira que vai gostar. Hoje eu não tô nem aí. Eu já tô com 40 anos, cascuda, o mundo dá voltas, sabe? E, fala sério. Mas... É triste. Eu sofri anos. Eu entrava na sala de aula, eles chamavam porque eu virei o Dragonzord durante anos. Isso foi Ainda tinha até fundo musical. Tinha, porque eu era o Dragonzord do Power Rangers. Ele inventou que eu era esse monstro no Power Rangers. E tudo começou... Não porque eu respondi, não porque ele me zoava na sala de aula, eu tinha alguma diferença com ele na sala de aula. Tudo começou porque numa festinha americana, na casa de um amiguinho nosso, ele pediu pra ficar comigo e eu não quis.
Como é que você usou? No mesmo dia ele me botou esse apelido. Foi a vingança, né? E eu sofri com esse apelido anos, porque na época, meu amigo, eu ia pra direção todo dia. Eu não tinha sabedoria de ouvir valeu, e vamos seguir a vida, sabe? Não me afetar. Na época isso me incomodava muito, a falta de respeito dele me incomodava, até porque eu via que era recalque puro. Então, na época, eu ia pra direção todo dia. E aí, hoje, eu conversando com você, assim, engraçado, eu nunca tinha tido esse insight de que ele me botou esse apelido porque eu falei um não pra ele. Olha só, o que ele sempre fez com você fez com ele e ele não suportou a dor de ser diminuído. Se você perguntar pra ele hoje, é capaz dele nem lembrar. É capaz de nem lembrar. Ou falar outra desculpa. Falar, não, falei porque eu tava querendo zoar, não sei o quê. Acredito que ele nem lembre. Nem cheguei nela, é mentira. Eu acredito que nem lembre. Eu lembro e as minhas amigas lembram. Mas quem sente a dor lembra, né? Lógico. E as meninas que estavam ali na época, cercando, comentando, todo mundo lembra dessa história. Morreu, tem mais de 20 anos. Mas assim... Mas como é que marca, né? Como é que marca e como me faz ver que, de fato, é algo que a gente sofre a vida inteira. Você vê, teve uma menina agora que foi morta, porque antes nós morríamos porque pedíamos o divórcio. Aí agora a gente já tá... Aí até um tempo atrás a gente tava morrendo porque terminou o namoro. Agora a garota tomou facada porque eu não quis dar um beijo no garoto. Gente, a que ponto chegamos? Isso é o quê? Menino mimado que não sabe receber não? É recalque, é insegurança? Não dá, é doença. Eu acho, continuo achando... É desvio de caráter, é muito grave. É uma doença social que... Sim, mas eu continuo achando que educação positiva, que eu acho uma merda... Sabe, essa educação positiva, ela não está construindo homens. Sim, mas então, Marcos, aí eu te trago. Eu acho que o segredo da vida é o equilíbrio. Mas cadê o equilíbrio dentro de casa? Não, sim, mas calma, tudo é uma construção. Eu acho que a vida é feita de equilíbrio. Você educar uma criança hoje como se educava antigamente já não cabe mais. Não, mas eu não tô falando disso. Não, sim, mas eu digo isso até porque eu adotei na minha aula, eu como professora de judô, uma arte marcial japonesa, onde a hierarquia é a base, é um princípio básico da arte, né? Nós nos organizamos no dojo por ordem de graduação. O mais antigo é respeitado. Tem gente que não gosta que eu fale, mas tem toda uma vaidade, tem todo um ego. É hierarquia mesmo, E eu cresci, nós crescemos vendo isso. Senta lá, eu é que mando, cala a boca, quem manda sou eu. Faz 10 polichinelos, não pergunta nada, faz que acabou. Ainda mais em arte marcial, né? Com o tempo eu fui vendo e eu percebi isso quando eu tive o meu menino. Que não dava pra eu continuar dando aula de judô com uma postura hierárquica agressiva. Eu tive que transformar a postura hierárquica positiva. Sim, com respeito, sim. Eu continuo mandando ficar quieto, fazer silêncio, sentar lá no canto. Não, vai ficar aí, sai da brincadeira. Você tá mas vendo? Com respeito, mas olha só, limite. você tem pulso. Sim, mas é por isso que eu tô te falando do equilíbrio. Sim. A educação positiva jamais disse que é pra você permitir o seu filho fazer o que quiser. Isso é preguiça de educar. É isso que tá acontecendo direto. Isso é preguiça de educar, porque eu tô aqui no telefone, trabalhei o dia inteiro e agora tá num momento de descanso. Agora é minha novela, agora é meu jornal, agora é meu futebol. É isso aí. É isso. Eu concordo total com você. Isso é preguiça de criar. É completamente diferente do que educação positiva. Aí depois você não sabe quem é que tá dormindo do teu lado ali. A gente tá confundindo as coisas. Educação positiva não é você negligenciar a criação do seu filho. Você se omitir a ver o que ele vê no celular, quem é que anda com ele, quem são os amigos dele, por onde ele anda, quais são as músicas que ele ouve. É lógico, a gente tem que relativizar. Tem músicas que têm letras pesadas, mas também tem músicas que têm letras políticas. E tá tudo bem. Você tá ali pra isso, pra conversar com seu filho e relativizar, pro seu filho não crescer aquele catedrático radical, com medo de tudo. Eu acho que tem que ser perfeito em tudo. Tem que crescer sendo questionador. Só faz besteira. Exatamente. Vamos questionar tudo. Exatamente. Porque o questionador, ele tá sempre raciocinando. Ele quer melhorar, ele quer entender. Exatamente. Por isso eu te digo, o equilíbrio. A educação positiva é válida. Sim, mas válida, sem essas negligências. Mas sem negligenciar, porque é o que eu te falo. Não pode confundir educação positiva com
negligenciar a criação. Aí eu concordo contigo. Porque, assim, eu concordo também, assim, nesse lado aí que você fez os dois posicionamentos, eu concordo. De repente eu até me expressei mal aqui. Não, natural. Mas assim, é porque eu tô falando de um jeito também que as pessoas falam, né? Então é bom que a gente já vai até acertando as coisas. Você não trabalha com educação direta com criança, então é natural você não ter um pensamento formado totalmente em relação a isso. Eu já estudo, eu trabalho, embora hoje eu esteja... E você também tem um filho pequeno hoje agora, eu trabalho com advocacia, mas eu vivo uma academia de judô desde que eu nasci. E é mãe de menino. Eu vi o meu tio recuperar muito o adolescente perdido. Sim. De hoje eles terem se tornado homens íntegros, professores, responsáveis, e ir lá no final de ano, no exame de faixa, agradecer ao meu mestre. Muito bom, né? Por ter sido o cara que mudou a vida dele. Isso aí. E é isso, eu estudo, eu acompanho, eu percebo. A maioria das crianças na minha turma e na turma do meu mestre, do meu tio, a maioria das crianças, que são aquelas crianças irreverentes que você manda sentar no canto e não senta, que você manda ficar quieta, ou são crianças que hoje a gente já sabe que são atípicas, e aí você tem que ter uma abordagem diferente. Diante da atipicidade dela, ou são crianças negligenciadas. São crianças que o papai não cria. Quem cria é a babá. Quem cria... E tem muita babá que cria com educação. Sim. Mas também tem muita babá que cria... Pô, não é meu filho. Não é meu filho. Eu vou brigar, ela vai me mandar embora, deixa ela fazer o que quiser. Verdade. Então eu percebo que a criança, quanto mais negligenciada, pra chamar atenção, mais besteira ela vai fazendo, mais irreverente ela vai se tornando, porque ela quer ser vista. Isso eu acho que é um grande problema da nossa sociedade. Às vezes só quer chamar atenção, né? O que eu tenho de criança, aluna minha, que fala: meu pai e minha mãe não conversam comigo, só ficam no celular. Olha que coisa triste isso, Eu gente. até entendo. Hoje a gente trabalha no celular. Quantas vezes a gente tá em casa... Sim. Mas tira um tempo, cara. Arruma um tempinho pra ficar com a criança e tá ali, ficar em casa. Mas esse aqui tira um tempo de qualidade. Porque não é porque você tá em casa, presente... Pô, pega um totem seu e bota lá então pra fazer a figuração. Corpo presente não significa nada. Porque não é porque você tá ali no sofá vendo televisão e seu filho tá sentado na poltrona do lado que você tá com ela. Cada um tá num mundo digital. Cada um tá no seu mundo. E a criança tá se sentindo sozinha, sem atenção. Verdade. Bela, vamos voltar aqui pro nosso debate. Vamos. Apesar do papo fluir, eu acho que é tudo muito importante que a gente fala. Sim, você vê, tem certas coisas que eu não sei direito, aí você vai me explicando, e a gente vai aprendendo mais e mais, e a intenção é sempre essa, da gente aprender e da gente passar também a informação de uma forma mais... E eu tô achando ótimo, Marcos, proativa. Porque realmente eu penso muito nessa postura. Eu não sou apenas advogada, né? Eu não vou trazer só o que eu conheço a nível jurídico, né? Tem a questão da parte educacional, que eu trabalho como educadora, como professora de judô. E vivendo o dia a dia, ninguém melhor do que você para poder falar. Me buscam para eu conseguir dar limite às crianças, ajudar a identificar padrões. Então, assim, tá sendo ótimo para eu poder trazer um pouco disso que eu vivencio no dia a dia. E o mais legal de tudo isso também é que, assim, quando os pais te pedem ajuda, é sinal que eles estão ligados, que eles estão preocupados. Sim, isso é muito bom. Isso é muito bom. E principalmente quando me escutam, né? Verdade. Isso é ótimo. Porque tem gente também que pede ajuda, você fala o que tem que ser feito e... É verdade. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta aqui. Faz. O que realmente é violência doméstica? Porque muita gente associa a violência doméstica apenas à agressão física. Pela legislação brasileira, especialmente pela Lei Maria da Penha, o que realmente caracteriza a violência doméstica e quais são os tipos que muitas pessoas ainda não reconhecem, Bela? Bom, então, na lei nós temos a violência física, né? A violência psicológica, a sexual, a patrimonial, né? E nós temos também a moral. Eu percebo que a psicológica e a patrimonial são, salvo engano aí, não sei se alguém vai discordar, são as mais difíceis de serem identificadas. É porque elas são mais veladas, né? São, ela é branda, ela é quase invisível porque cai naquele nosso hábito antigo de homem é assim mesmo. Sim. Homem é bruto, homem não tem mimimi. Para de ser dramática, porque eu falo assim e acabou.
Para de dar uma de louca. Para de dar uma de louca, entende? Então, qualquer tipo de relação que você tenha, que você se sinta coagida, né? Que você se sinta limitada, que você não seja ouvida, né? O desprezo, o silêncio faz parte de uma violência psicológica. Sim, porque você vai começando a se sentir incapaz, né? Pois é, a violência, ela é muitas vezes silenciosa, né? A mulher, ela vai sendo limada ali, vai sendo todo dia diminuída dentro de casa até o ponto que ela fica triste, depressiva, aí para de ter vaidade, para de se cuidar. Começa a se achar incapaz. Começa a se achar incapaz. Uma coisa que eu ouço muito, assim, não sei se você já escutou, você que está em casa, eu acredito que você já deva ter escutado, alguém que você conhece falando: quando eu conheci fulana, ela era leve, bonita, feliz. Hoje ela é pesada, chata, acabada, só sabe encher o saco, ranzinza. Mal sabe que ele é o grande culpado de ter causado isso nela. É por isso que eu tô rindo. É muita cara de pau, né? É muita cara de pau, sabe? Mas eu acho que às vezes não é... É cara de pau misturada com a falta de consciência. Uhum. Mas é. Porque às vezes aquela mulher, ela vai se diminuindo ali porque ela tá sozinha, ela tá ali cuidando da casa, tá trabalhando, tá correndo atrás pra crescer. E o homem também tá na correria, porque eu entendo também. Uma coisa que eu ouço muito, os ex das minhas clientes falarem, né? A senhora não tem noção do que é a responsabilidade de bancar uma casa e de ter que pagar as contas todo mês. Porque também não deve ser fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Eu não tenho como me colocar no lugar deles, mas eu acompanho estatísticas. Sim. E eu vejo a quantidade de homem que se suicida por ter perdido o emprego, por ter falido, por entrar em depressão porque não tá dando conta das finanças da casa. Isso acontece muito. E isso é um assunto que a gente tem que trazer à tona e conversar. Mais uma vez quebrando esse machismo, porque é um tabu. O homem não pode pedir ajuda, o homem não pode demonstrar vulnerável, não podia, né? Porque isso é coisa de fracote, isso é coisa de homem que não é forte, não é macho, não é viril. E a virilidade não tem nada a ver com a vulnerabilidade. Não tem nada a ver. Uma coisa é pelo contrário. Eu acho que o homem que se coloca à mercê de se expor é um homem muito corajoso, é muito macho, né, digamos, é muito homem, é muito forte para ter coragem de se despir e falar da vulnerabilidade, que não conseguiu administrar, ou que perdeu o emprego, ou porque não tá dando conta das contas da casa e pedir ajuda. Hoje nós temos tantas casas, você vê, eu conheço pessoas, homens que entraram em depressão porque estavam desempregados e as mulheres estavam trabalhando, ganhando um salário top, bancando a casa. E ele estava começando a cair numa... Como fala? Crise de identidade. Tipo, quem sou eu? Qual é a minha função nessa casa? Eu não sou o homem macho que paga as contas, que cuida da casa. Se sentindo perdido. Sentindo inferior. Acabando entrando em depressão. E que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a função dele é muito importante. Esses homens, um desses aí que eu tô trazendo dessa lembrança, era um homem super importante pra casa. Porque enquanto ela tava lá trabalhando na rua, ele tava ali cuidando das crianças, que geralmente é o que as mulheres fazem e ninguém valoriza. Ele tava ali cuidando das crianças, fazendo comida, levando pra escola. Mas se sentindo totalmente inferior. Se sentindo totalmente inferior. Por causa da cultura. Por causa da cultura. Ele nasceu por causa e da cresceu. Estrutura social. E ele nasceu e cresceu. Todo mundo ditando pra ele como é que ele deveria ser. Sim. Hoje em dia, ele não é nada daquilo que foi ditado a vida inteira dele. Lógico que ele vai entrar em parafuso. Pois é, e hoje a gente vive uma questão muito doida. Porque tem homens que fazem essa função e querem um troféu. E é isso. A mulher... É sempre assim, a mulher
que trabalha em casa o dia inteiro, cuidando da casa, porque é um trabalho. Hoje a gente já foi identificado e tem trabalho que não tem países fim, que né? começaram a remunerar e indenizar mulheres que fazem isso. O trabalho de casa não tem fim. O trabalho de casa não tem fim, não tem folga. E tem né? uma coisa, não tem horário também, né? Não, e não pode ficar doente. Você tá não com pode. virose A casa não caída anda. lá, a casa não anda. Não anda. Então, quando a mulher faz isso, não é mais do que obrigação dela. Quando ela não faz, ela é uma relaxada. O homem, quando faz, ele é um herói. Nossa, que delícia. Eu queria um desse lá em casa. Parabéns, você tem que valorizar seu homem. Você não valoriza. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? E eles querem um troféu. Beleza, eu acho sim que esses homens que já tomaram a consciência de que eles devem ser proativos em casa, apesar de isso não fazer mais do que a obrigação mas deles... isso já é um avanço. Isso já é um avanço. Então vale sim reconhecer. Você conseguiu conscientizar Acho um cara, que faz parte avanço. da relação. O afeto é muito importante. Isso. Então a mulher dá um abraço. Pô, amor, eu não sei se eu já te falei isso antes, mas obrigado aí pela participação, não pela ajuda. É pela porque força. Isso não é ajuda. Porque mas podia estar tudo em cima dela. Por você estar aí do meu lado, Isso. chegando junto em casa, Isso. muito Tá participando, legal. obrigada. Mas como que uma mulher vai ter coragem de ter essa iniciativa, às vezes, se ele não tem? Mas tem muito casal que tem essa afinidade e faz isso. Muito. Não, tem muitos também. Tem vários casais amigos que tem essa Que troca. tem essa coisa, essa simbiose, né? Sim, eu e o Fábio lá, a gente se reconhece. O Fábio é muito ativo dentro de casa, E sabe? ele nunca deixou de ser menos homem por causa disso, né? E ele nunca deixou de ser menos homem por causa Inclusive, disso. você conta muito com ele, né? Até pra você poder trabalhar. Agora, quem tá lá com a criança lá vai dar janta. Ele deu almoço, porque eu saí cedo hoje pra atender. Eu tinha uma consulta no escritório parceiro. Ele que botou o Breno pra escola. Ele que deu almoço. Ele saiu pra trabalhar, como eu tô trabalhando na rua o dia inteiro. Ele também saiu pra trabalhar. E a minha mãe ia buscar o Breno, mas no final das contas ele conseguiu sair mais cedo e buscou o Breno. E tá lá, dando janta com o Breno, e eu vou chegar lá... E vai estar tudo bem, vou tudo suprir, certinho. Ele vai sair pra malhar e eu vou ficar em casa com o Breno o resto da noite. E o legal disso é que, além dele estar te dando uma força e cumprindo um papel que muitos homens não cumprem, ele ainda está tendo um tempo de qualidade com o filho dele. Você já parou para imaginar? Nem sempre consegue mas ter olha esse só, tempo de qualidade, porque às vezes está na correria, fazendo comida, trabalhando e não consegue. Sim. Mas sim, volta e meia a gente se preocupa em ter esse encontro. Que às vezes o Breno pode fazer uma pergunta pra ele, entendeu? Pai, o que é isso aqui? Que não sei o que lá. Sim, aproxima eles muito mais. Com certeza. Ainda que não seja direto, mas vai chegar uma hora que eles vão ter o tempo deles, de pai e filho. Isso eu acho muito legal. Porque eu me lembro disso muito com meu pai. Sabe? Meu pai tinha isso. O Fábio teve uma fase que ele quase começou a ser contaminado por homens que o cercavam. Cupins. De virar e falar, nossa, você tá fazendo isso, mas não sei o que, você não, né? Tipo, porque eu falo, eu agradeço, eu reconheço, eu e o Fábio, a gente nunca tivemos esse problema, né? Dele pedir um troféu por estar ali fazendo o papel dele. Não estaria do seu lado também. Não acredito. Mas ao mesmo tempo a gente tá 13 anos juntos. Claro que teve a fase, né, em lógico. que ele começou... Teve uma hora que ele teve que começar, a se questionar um pouco, e eu logo percebi que ele não tava se questionando da cabeça dele, ele tava se questionando porque tinham pessoas em volta dele questionando ele. Esse trabalho que a Isabela tá fazendo que tá dando dinheiro? Esse trabalho tá valendo a pena? Pô, é você que tá fazendo a comida? Bota essa mulher pra cozinhar. Sabe? Houveram esses questionamentos. E a gente conseguiu contornar. Porque já é uma outra cabeça mesmo. É uma cabeça que tem boa vontade. Primeiro, já é uma cabeça que respeita a mulher dele. E o que ele pode fazer... Não estou falando que ele é nobre, super-homem por causa disso, não. Mas, assim, a boa vontade que ele tem, se a gente conseguir... Nesse papo aqui. Sim, conscientizar que outros homens tomem essa atitude também. Cara, assim, essa conscientização chegou em mim. Tudo bem, eu não sou casado. Mas, assim, é aquela coisa. E eu hoje... Todo dia que eu acordo, eu falo, hoje eu espero ser uma pessoa melhor do que ontem. Sim, isso é um exercício que todos nós devemos, alarme que liga na nossa cabeça. Então, determinadas coisas que a gente vê na rua, no cotidiano, uma gentileza, sabe? O que quer que seja, que você puder
se você puder fazer um pouquinho mais, independente da situação, que podem acontecer 1 milhão de situações na rua. De repente você vê uma senhora tropeçar e cair, sabe? Então, assim, e assim, outras situações que você possa ser um pouco mais gentil. E não é só com mulher, qualquer pessoa, mas principalmente com as mulheres. Principalmente, sabe? Se cada um fizer a parte de olhar para a mulher como necessária, porque olha só, qualquer homem, o mais bruto, mais filho da puta que seja, ele precisa de uma mulher para nascer. Eu li uma frase essa semana assim, eu não vim da sua costela, Porra. Você é que veio do meu útero. Isso. Então, assim, porra, dá pra você pelo menos, se você estiver fazendo alguma maldade, alguma coisa, dá pra você imaginar que poderia ser algum homem fazendo aquilo com sua mãe? Pois é. Dá pra você imaginar que poderia ser um cara fazendo isso com sua filha que você criou com tanto carinho? Pois é, você Com sua gostaria irmã? que sua filha amanhã namorasse um cara como você? Porra, isso! Porque a pessoa, quando se coloca ali no lugar da dor, é que nem Consegue aquele ali, escolhe perceber. seus amores, agora escolhe qual desses amores que vai sofrer uma violência. Você não consegue. Você já se imagina logo, eu prefiro morrer, eu prefiro ficar na frente, eu prefiro sentir a dor, não quero saber. Mas eu não consigo fazer essa escolha. Entendeu? Então, assim, é só você dar o material, você dá a obra-prima para a pessoa se colocar no lugar de quem está sofrendo a dor. Eu acho que ela já vai começar, pelo menos, a pensar de uma outra forma. Mas, Isabela, vamos falar um pouquinho de violência psicológica, que é uma das mais invisíveis, né? Que assim, porque assim, a violência psicológica muitas vezes não deixa marcas visíveis. Como ela costuma acontecer dentro de um relacionamento... Não, peraí, eu tô lendo tudo errado. Peraí, 1, 2, 3 e já. Isabela, vamos falar um pouquinho de violência psicológica, que é uma das mais invisíveis, né? A violência psicológica muitas vezes não deixa marcas visíveis. Como ela costuma acontecer dentro de um relacionamento e quais sinais de alerta que as mulheres e familiares precisam observar? Porque ela é muito velada, né? Qual o que você falaria para as pessoas chamarem mais atenção para prestar atenção nisso aí, sabe? A violência psicológica, ela não deixa marcas no corpo, né? Uhum. Ela deixa marcas na autoestima, ela deixa marca na saúde mental da vítima, né? E uma frase que eu costumo muito ouvir é assim, mas ele não me bate. Sim. Ele é grosseiro, ele falou isso, ele me humilhou, mas ele não me bate, ele não deixa me trai, faltar nada. ele não deixa faltar nada aqui dentro de casa. Ruim com ele, pior sem ele. Ele é tão bom pra mim. E, na verdade, é tudo muito relativo, né? Porque o homem aprendeu no passado de que a função dele dentro de casa era botar comida e pagar as contas. Nem todos os homens, que tem muitos homens que aprenderam, sim, eu não posso dizer, né? Porque eu tenho tios que não são esses homens, eu falei isso no outro podcast, que pagam apenas as contas, são maridos bacanas e respeitadores. Meu avô é um grande exemplo na minha vida. Existem homens que não entendem dessa forma, mas tem muitos homens que pensam que ele não precisa dar afeto, carinho, o homem é assim mesmo. E aí que a função dele já está cumprida. Já está cumprida. E aí são pequenas atitudes que ele vai limando. Às vezes ele chega em casa, a mulher cortou o cabelo, a mulher se preparou, e aí ela tá ali esperando um reconhecimento e ele ignora. Ou apenas numa troca de conversa, ela discorda dele e ele fica com raiva e fica 1 semana, 3 dias sem olhar na cara dela, desprezando ela. Não tem a mínima sensibilidade de perceber. Nós vivemos fases hormonais. A mulher, ela gera uma vida. A gente tem a TPM. E a TPM é algo que tem que ser respeitado. As mulheres ficam mais irritadas, ficam mais choronas, ficam mais depressivas. E não dá pra você, homem que tá em casa, falar que ela é uma dramática, cheia de mimimi, que se tornou uma mulher pesada porque hoje ela tá com TPM. Uhum.
Né? Eu acho tão bonito também, porque eu vejo vídeos na internet, eu acho até engraçado. Os caras, tem vários vídeos que eles pegam assim, eles pegam a mulher entra no carro já reclamando, aí eles já começam a dar comida pra ela. Dá chocolate, Dá dá sorvete. Dá sorvete, dá hambúrguer, e a menina, não, ela começa a comer e começa a parar de reclamar. É claro que não adianta nada dessas comidas todas e depois xingar ela. Não, mas é bacana mas essa ali atitude. naquela brincadeira... Porque você vê que é uma atitude de ele empatia. Tá respeitando isso aí. É uma atitude de empatia, né? Eu costumo muito dizer, quem é você na relação, não só na relação amorosa, mas quem é você na sociedade? Você é aquela pessoa que quando vê um conflito, você é aquela pessoa que quando vê uma briga ou uma discordância, você piora as coisas, você quer responder na mesma moeda e desestabilizar mais ainda a situação, ou você é a pessoa que tenta apaziguar e acalmar os ânimos? Um exemplo básico. Às vezes a mulher está de TPM, completamente exaurida, cansada, quase um borderline de caseiro, de não aguentar mais ali, porque às vezes ela não tem tempo para malhar, não tem tempo para se cuidar, só em função das crianças, porque tem que buscar, não consegue trabalhar, porque ela não tem tempo para arrumar emprego, porque ela tem que buscar própria, a criança, né? Na escola, ela tem que buscar isso, tem que buscar aquilo. E aí você chega em casa da rua, ela tá estressada e começa a ser grosseira, perder um pouco a linha com a criança. Que todo mundo acaba sendo grosseiro um pouco às vezes. E aí quem é você na função? Você é aquela pessoa da relação que, não na frente da criança, chega e fala, amor, vem cá rapidinho que eu preciso falar uma coisa rápido com você. Primeiro que aí você já quebrou a crise, o bloqueio, desbloqueou o estresse. Você tirou ela do local, da situação. Trouxe ela na cozinha. Dá um abraço. Ou então não dá um abraço, mas pergunta, meu bem, respira. Respira. Você tá perdendo a linha. Você tá grosseiro. Pô, tá viajando. Não fala assim não, pô. Calma, você quer que eu vá lá? Não, eu vou. Eu acho que a melhor coisa é isso, sabia? É isso. A melhor coisa é você tentar acalmar a pessoa e a primeira coisa é você falar, respira. Porque e a pessoa assim, volta pro centro. E aí, beleza. Você pode virar pra mim e falar, mas nem sempre eu tô bem de cabeça também, eu tenho meus problemas do trabalho, eu não consigo equilibrar aquela situação. Às vezes eu também tô estressado. Beleza, mas aí você também respira. Porque aí não adianta que não vai ajudar. Respira, ou cala a boca e sai de perto. Que é mais fogo que vai ficar colocando na fogueira. Porque aí você desce e fala, tá maluca, ô histérica, tá gritando com a criança aí, ô histérica. Vai piorar tudo, não fala assim com meu filho, não. Aí depois vira só dele, né, o filho? Tá desestabilizando tudo, tá tirando a autoridade da mãe. Péssimo exemplo pro filho. Tá péssimo exemplo pro filho. Aí ele vai e repete isso com a mulher dele. Não só com a mulher, mas com a mãe. Com qualquer mulher também, né? E com a mãe. Quantas crianças aí não aprenderam a chamar a mãe de histérica, de maluca, de um monte de coisa porque vê o pai fazer. Você viu um vídeo que tem passado no Instagram direto de um filho que bateu na mãe? Não, ainda não. Aí o pai vai falar assim, que história é essa? Que você bateu na minha mulher? Que você bateu na sua mãe? Eu não vi de bater, eu vi vídeo do cara responder grosseiramente. Tipo, da mãe falar, vai fazer não sei o que. Ele, eu não, sai daqui. Aí do cara vir e falar, que negócio é esse? Você tá falando com a minha mulher assim? Aí o garoto fica olhando, tá achando o quê? Respeita a sua mãe, cara. Não é assim que se fala, não. Nesse que eu vi, tem pouco tempo. Aí o pai fala assim, arruma suas coisas que eu não quero mais você aqui, não. Aí o garoto fica desesperado. Aí ele, você não vai mais morar na minha casa. Você vai pegar, já que você bate na sua mãe, você vai agora Nossa, ver sua vida. complicado, né? Aí ele, então, o que eu vou fazer? E o pai fica, eu não quero saber. Eu não sei se aquilo ali foi tudo assim, sim, real. Porque é perigoso. Se a criança pega e sai, a criança não, se o adolescente falou, revolta, pega e sai, aí você tá... Porque assim, a criança, o adolescente problemático, ele precisa de atenção e cuidado, não virar as costas e largar no mundo. Mas né? ali dá a entender que ele não queria mais saber. Aí ele, então eu vou morar com minha avó. Isso é problema seu. Que ele tava, né? Isso é problema seu, pra onde você vai, não me interessa.
Mas na minha casa você não vai bater nem na minha mulher, nem na sua mãe, que é a mesma pessoa. Assim, eu achei legal o que ele fez. São exemplos, são posturas, tá educando o filho, mostrando. Mas eu acho que aquele é um meme, entendeu? Meio montado, um teatrinho. Pode ser verdade? Pode, mas eu acho que não, justamente por causa desse desfecho aí. Não é, e ter a câmera ali pronta pra pegar essa situação, né? Por isso que, assim, tudo que eu vejo na internet, pra mim, é montado. Mas é um exemplo. Faz a gente pensar. Sim, bota pra refletir. Isso aí. Eu acho que a internet tá aí pra isso. Né? Aí já valeu, porque bota pra refletir, exatamente. Vamos lá. Bela, vamos falar de violência patrimonial um pouquinho, então. Tá. Controle financeiro também é abuso, porque muita gente não sabe, mas controlar dinheiro, impedir a mulher de trabalhar ou destruir bens pode ser considerado violência. Como a lei trata essa chamada violência patrimonial? Porque ela também é um pouco velada, né? Sim. Retenção de dinheiro, destruição de objetos pessoais, impedir a mulher de trabalhar, esconder documentos, se apropriar dos salários e dos bens dela, são alguns exemplos. A violência patrimonial, a partir do momento que você, dependendo do regime que você é casado, né? Se você é casado num regime de união parcial de bens, tudo que é adquirido na constância do casamento é de vocês, é dos dois. O salário, depois que entra na conta, ele passa a ser da família. Uhum. Então, a violência patrimonial, ela é mais simples até do que a gente pensa, porque às vezes a gente pensa que a violência patrimonial é só quando a fraude de bens, né? Tipo, ele compra no nome de alguém para a mulher não ter direito a... Compra um apartamento no nome da mãe para a mulher não ter direito à partilha. Compra um carro no nome do amigo para a mulher não ter... Isso a gente vê muito acontecer. Né? A família vem de casa, muda, faz para esconder bens e a mulher num futuro divórcio não ter acesso. Isso tudo faz parte. Isso sempre aconteceu muito. Sempre aconteceu muito. Agora, a gente está tendo consciência e hoje isso é reconhecido como uma violência. Hoje não, né? Já tem um tempo que é reconhecido como uma violência. É porque isso é relativamente novo, né? É novo entendimento, relativamente entendimento. Hoje está à tona, hoje a gente está aqui na internet escancarando. Sim. Né? É uma coisa que eu falo muito básica, assim. A mulher que está com as panelas velhas em casa e quer trocar as panelas. E ela pede pro cara comprar as panelas novas. Ela não tem que se humilhar para comprar as panelas. Ela tem que ter direito de comprar as panelas novas. Mas sou eu que pago as contas. Eu vivenciei uma situação dessa há um tempo atrás, que eu acho que a pessoa estava brincando porque é uma pessoa muito brincalhona, sabe? Uhum. E eu já tinha bebido um pouco, então foi curiosa a situação, sabe? Porque, assim, as crianças já estavam cansadas, a gente estava o dia inteiro no lugar, bebendo e tal, e as crianças queriam ir embora, e a mulher até teria ficado ali, mas a mulher estava o dia inteiro atrás das crianças, o cara estava bebendo o dia inteiro com os pais, ela estava cansadona também, ela queria levar as crianças para casa, as crianças estavam chorando, querendo ir embora. E ela acompanhou as crianças, chegou uma hora que ela virou e falou, eu vou embora. Ela pegou o carro, entrou com as crianças no carro e foi embora. Ele tava com a gente na roda, ele virou, olha, você... E, tipo, ele é muito brincalhão, sabe? Aquele jeito. Mas é uma brincadeira que, pô, isso não é brincadeira, irmão. Sim, cala a boca e fica quieto. Mas já tinha cachaça no meio. Sei lá, mas eu acho que ele é uma pessoa que, mesmo sem beber, ele faz essas brincadeiras, sabe? Uhum. Ele virou e falou assim, olha lá, tá vendo? Ela tá indo embora com o meu carro. Aí eu comecei a respirar fundo, né? Tipo, não, Isabela, cala a boca. Ela tá indo embora com o meu carro. Aí eu não aguentei, chegou uma hora que eu não aguentei, né? Eu falei, não é o teu carro. É o carro dos dois, é o carro dela também. E ela tá com os seus filhos ainda. E ela é que tá aturando. Pior seria se ela fosse embora e deixasse as crianças aí na tua conta. Ia perder a graça rapidinho. Aí ele, mas quem compra sou eu, quem trabalha sou eu. Quem comprou o carro fui eu, com meu dinheiro.
Essa visão Gente, eu fui totalmente errada, ficando né? com raiva. Eu fui ficando com raiva, juro, eu não consigo. Esse tipo de assunto não é um assunto que eu consigo levar na brincadeira. Não, e principalmente depois que tem álcool na parada. É muito grave, isso é uma violência, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Até porque ele tá falando merda também, né? Ele tá falando merda, mas ele, além da merda que ele tá falando, ele tá sendo agressivo, ele tá humilhando ela na frente das pessoas, sem perceber, achando que ele tá fazendo bonitinho. Quem comprou fui eu que trabalho. Eu falei, meu amigo, ela trabalha muito mais que você. Ela cria seus filhos, ela deixou de trabalhar para cuidar dos seus filhos. E você não reconhece ela no mínimo, é capaz de falar isso na frente de todo mundo, que ela tá indo embora com seu carro. E ainda que ela pegou, ela pegou o carro, pegou os filhos e foi embora. Ela continuou trabalhando. Ela tá trabalhando. Você tá aqui bebendo e ela tá indo embora. Ela tá no gerúndio. E você tá porque eu é que pago. Eu falei, não é você Ele tá que na paga. pausa. Isso é uma coisa muito... E que hoje em dia eu fico até incomodado. Eu vejo uns vídeos na internet de pessoas assim, falando... Tem até um seguidor, um blogueiro, não sei como fala, um influencer muito divertido, que eu adoro. Mas ele até parou de fazer um pouco isso, não acho que foi por mérito meu, apesar de todas as vezes que eu vi, eu ia lá mandar inbox e falar, pô, cara, não faz isso não, você tá fomentando a violência patrimonial, você tá induzindo. Por quê? Porque, e aí vai falar que eu tô de mimimi. Mas não é mimimi, a gente tá num momento de consciência, de mudança de padrão. Quanto mais a gente fazer esse tipo de brincadeira, mais vai estar legitimando esse tipo de atitude. E mais dificulta o movimento. E aí, porque, tá chegando, hein? Tá chegando o dia de pagar o cartão. Tá na hora de botar aquela calcinha bonitinha, dar aquela rebolada pro marido. Como assim? Se prostituir pra eu pagar teu cartão. Pra ele tipo assim, como assim? É o bonitinho que desanda. É o bonitinho que desanda. A família tem que ter um equilíbrio financeiro. A mulher não pode gastar demais em unha, em cabelo, mais. Se a família ganha X, ela não pode ganhar mais, gastar responsabilidade. Mais porque ela quer ir no salão, fazer isso. Tem que ter responsabilidade financeira. Beleza. Sempre tem, às vezes, tem alguém na família que é gastadeiro e perde a linha. Beleza. Mas não é... Uma coisa é você ter essa visão do gastadeiro, outra coisa é você ter a visão de que, eu vou rebolar pra pagar meu cartão. Você vê, ele Hoje pode ter feito pra fazer graça. Só que nesse contexto que ele a gente tá normalizando um pensamento que não cabe mais. Olha só. Porque mulheres sofrem violência dentro de casa, dentro desse tipo aí. Porque um homem desse, eu não sei, mas um cara desse que solta uma piada na frente dos outros, será que não solta dentro de casa? Acredito que... pode ser. Cala a pode boca ser, que sou eu que pago, porque sou eu que vou pra rua todo dia trabalhar, porque se eu sair dessa casa você vai passar fome, você não vai conseguir manter essa casa sozinha. Pode ser. Você vai ter que viver da migalha do meu dinheiro. Sim, pode ser. Então é uma mudança de estrutura necessária, que não cabe mais esse tipo de piada. Ai, que mimimi, é engraçado. Eu acho engraçado às vezes, porque eu sou fruto dessa estrutura patriarcal. Eu tenho isso dentro de mim também. Embora eu tenha estudado, embora hoje eu tenha uma consciência diferente, dentro de mim mas ainda tem aquela pessoa. Não tem como apagar isso de uma vez para outra. Culturalmente é engraçado. Aquele... Mas no fundo eu fico com raiva também. Como assim? Não! É uma troca, porque uma coisa que a gente tem que entender. A partir do momento que você se predispõe a formar uma família... É uma coisa que antigamente os homens tomavam muito essa postura de família, de honra, de cuidado, né? Eu cuido da minha família, que eu acho que não é só ele que tem que cuidar, ela também tem que cuidar. Hoje a gente só tem, ao invés de a gente diminuir, a gente tem que ampliar essa consciência do cuidado para ambos. Ambos são responsáveis pela família. Né? Não só ele. Agora, a gente tem que conversar, combinado não sai caro. Quais são as nossas funções? Vamos lá, tá ficando pesado para eu pagar as contas sozinho. O que a gente vai fazer? Você vai pra rua trabalhar? Eu não vou conseguir emprego. Para eu botar meu filho para trabalhar... Porque assim, é complexo. Uma coisa importante que eu faço para chamar a atenção. Vamos fazer uma lista aqui. Você, pai, para você ir pra rua trabalhar, o que você precisa organizar para tudo dar certo?
Nada, porque você tem a mãe ali organizando tudo. Sim. Inclusive a roupa que você vai usar. Mãe, se você tiver que sair pra trabalhar, o que você tem que organizar pra dar certo? Tudo. Ela tem que arrumar uma pessoa pra fazer comida, ela tem que arrumar uma pessoa pra lavar roupa, ela tem que arrumar uma pessoa pra fazer a condução das crianças pra escola, ela tem que... ou seja, todo gasto de babá, empregado e motorista que ela vai ter é muito maior às vezes do que o salário que ela vai receber na rua. É verdade. Então muitas mulheres se predispõem por amor, Sim. pela crença da família unida. E que acaba se destruindo como quando o homem vem com essa fala de que quem paga sou eu, quem faz sou eu. Você faz por o quê, então? Você faz para mostrar para a sociedade? Você faz por um hobby? Igual você compra um carro novo, a sua família você quer mostrar para a sociedade, eu trabalho, eu banco, eu tenho, mas você não reconhece a necessidade do equilíbrio e do respeito mútuo, porque ali é todo mundo responsável por manter aquilo ali. Se ela não tivesse ali, você ia estar como? Então é muito complexo. E a violência patrimonial, a violência física, a psicológica, são violências silenciosas, sim, e que a gente está começando a trazer à tona, está começando a perceber a necessidade do diálogo, determinadas posturas que não podem mais acontecer. E aí até terminando o assunto lá da história do cara lá, que aí ele ficou falando, não, porque ela tá indo embora com meus filhos, com não sei o quê. Aí daqui a pouco a criança até voltou, tal, aí ele... Não, porque ele ainda teve a coragem de eu não lembro direito, mas eu lembro que ele falou alguma coisa que me fez virar... eu vou largar ela vai ficar sem nada, vai ter que procurar defensoria. Eu não sei se ele falou que ela ia ter que procurar defensoria, se ela não ia ter advogado, se ele ia deixar ela míngua. Alguma coisa ele mandou numa letrinha dessa. E aí eu lembro que eu virei pra ele e disse, não, você não se preocupa não, que eu advogo pra ela de graça. E eu vou deixar você de cueca, eu falei. Falei brincando também, sabe? Ele não tava brincando? Eu também tava brincando. Mas eu não consegui me calar. Eu teria sido mais sábia, talvez, de calar e sair de perto e não causar, talvez, uma inimizade. Apesar de que é capaz dele nem lembrar. Não, mas... virou um grande meme aquilo ali. Mas uma situação desnecessária que é só um exemplo do quanto acontece no dia a dia e na vida. Você sabe, se fosse há um tempo atrás, eu nunca ia parar pra pensar nisso. Eu ia achar que era só uma brincadeirinha. Sim, porque é normal. Antigamente essas brincadeiras aconteciam. Mas um tempo atrás é muito perto, tá? Sim, muito sim. perto. Ué, ontem mesmo, nós fomos lá na ordem, né? Eu tava entre eu e as advogadas, a gente tava conversando. E eu lembrei de uma situação, a gente tava falando da questão do assédio, né? E tinha um homem adulto que não era da minha família, era de uma família próxima da família do meu pai. Né? Também não quero dizer quem pra não... Sim, não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas tinha um homem adulto que era engraçadinho. E ele adorava falar que eu era namoradinha dele. Eu era uma criança, sei lá, não devia ter nem 10 anos, às vezes. Falar, essa aqui é minha namorada, essa aqui é minha namoradinha, ó. Você não é minha namorada? Antigamente a gente achava engraçadinho. Pô, mas é sem noção demais. Pô, você é uma mulher casada, que tem filho. Não, hoje, bem, eu tinha 10 anos. Não, mas ele fez essa brincadeira hoje? Não, hoje não. Tá. Eu pensei que fosse agora um sem noção, entendeu? Não, mas eu acho que hoje ainda tá tudo bem. Hoje eu sou casada e você eu entendi de outra forma. E trair meu marido. Não, eu entendi eu acho que hoje foi pior ainda, ele tava assediando uma menina de 10 anos. Sim, mas eu entendi que isso hoje... é um absurdo. Ele ainda ficasse com essa piadinha depois de você já mais velha e casada e tudo. Não, ele fazia essa piadinha. Entendi. Porque eu tô querendo dizer que antigamente isso era muito normal. Sim. Senta aqui no colo do titio. Ave Maria. Senta aqui no colo do titio. Você quer uma... Olha, eu vou te trazer uma caixa de estalinho semana que vem. Chega a me dar até a sua dor aqui. E eu nunca tinha percebido. Sabe quando que eu percebi isso? Ontem. Nessa roda de conversa. A gente vai ligando as coisas, né? A gente vai criando links. Caraca. Eu nunca tinha percebido que isso era um assédio que eu sofria. E talvez esse homem que fazia isso, nem ele sabia que ele estava me assediando. De repente ele nem fez nunca nada. Com fora, né? Comigo ele nunca fez nada além disso. Que eu me lembro, né? Também era criança, mas é uma loucura isso. Isso hoje em dia é uma doideira. Mas hoje ele tá...
Hoje as consequências seriam maiores, porque hoje a gente tem consciência de que isso é assédio, é pedofilia. Eu era uma menina, eu era uma criança. Gente do céu. Né? Hoje a gente, essa história que nós tivemos agora da menina de 12 anos com um rapaz de 30 e pouco, que a mãe sabia. Não tem consentimento com menor de 14 anos. É estupro. Aí o Brasil é tão engraçado, não existe consentimento. Ah, mas ela ama. Não, não ama. Ah, ela tá apaixonada. Ela pode até estar achando que tá apaixonada, mas ela não tá tem nada. consciência. Ela não pode estar. Criança não namora. E com menos de 14 anos, ela não tem legitimidade cívica de decidir nada. Ela é incapaz. Ela não pode. É estupro. Aí o Brasil, país sui generis que já tem lei explicando tudo, tem que fazer uma outra lei para repetir a mesma coisa que já estava na lei, já no Código Penal. Porque já tinha desembargador normalizando o negócio lá, querendo relativizar o negócio que não tem Agora, conversa. Uma coisa que eu fico admirada é que eu vejo às vezes o que tem muita mulher que fala na internet. Eu gostaria da autoestima do homem feio, né? Mas assim, você Cara, só essa é muito boa. A autoestima são coisas que fazem a gente raciocinar. Não é só a autoestima do homem feio, não. Eu digo a capacidade, a arrogância do homem a tomar atitudes. Um exemplo, esses desembargadores que votaram a favor, que negaram, né? E autorizaram aquele homem manter o estupro com aquela menina de 12 anos. Que não foi considerado Será estupro. que ele nunca parou pra pensar que ia vir à tona todos os assédios que ele já tinha feito no passado? É porque esse povo acho que se endeusa, né? Porque eles se endeusam, né? A casa caiu pra eles. Eles acham que as pessoas não vão ter inteligência pra isso. Vieram várias estagiárias, ex-funcionárias, várias mulheres, depois que isso veio à tona, vieram denunciar ele como agressor, como assediador, como, se eu não me engano, até estupro. Por isso que ele tava querendo livrar a cara do cara. Ele normalizou, porque pra ele era normal aquela atitude. E aí vem a estrutura patriarcal de normalizar. Às vezes era um homem íntegro, entre aspas, né? Mas às vezes era um homem íntegro dentro de casa, que respeitava a mulher, respeitava as mulheres da família dele, mas normalizava esses tipos de atitude. Não dá pra deixar quieto, né? Não dá pra deixar quieto. E é um criminoso. Não dá mesmo. Não dá pra passar pano, né? Como dizem hoje em dia. Você já parou pra pensar numa coisa? Quando a gente tem consciência do negócio, a gente vê um negócio desse, a gente não consegue ficar quieto, não. Não dá. Se a gente ficar quieto, parece que a gente vai ficar doente. E é por isso que a gente tem que trazer isso à tona. Porque o que vai mudar a sociedade é isso. E eu falo muito nessas rodas de conversa que eu tenho promovido, né? Pra mulheres. Não é pra mulheres, é pros homens também. Sim. Porque a gente precisa muito dessa atitude, desse movimento que tá tendo na internet agora, dos homens virem fazer vídeo falando sobre a defesa. Porque a pior coisa que tem é aquele cara que não agride, não assedia, mas tá na mesa do bar do amigo, escutando o amigo contar uma história machista, contar que agrediu a mulher, contar que pegou a mina bêbada na noitada. E às vezes não tem coragem, e cala né? a boca. E acha engraçado e ri da piada. Isso é o fim da picada. E esse tipo de normalização não pode mais acontecer. Beleza, você não quer você não quer se indispor, você não quer falar que o cara é um babaca e um criminoso e sair fora, se afasta. Isso, apesar de eu achar que ele tem que agora, denunciar. Vai embora. Eu acho que ele tem que denunciar. Mas se não está disposto, não está preparado ainda psicologicamente, se afasta, para de andar com aquele tipo de pessoa. Isso é um procedimento. Ninguém já vai ficar sabendo exatamente o que fazer logo de cara, porque é tudo muito novo para os homens. Sim, às vezes você é surpreendido. Apesar de que agora a gente já está num ponto já de 2026, 2025 eu acho que as coisas vão vir mais rápido agora. Isso está muito explícito na internet o tempo todo. Até porque eu fiz no meu vídeo falando, eu estava estudando lá as estatísticas, mais de 60% dos casos das varas criminais são violências domésticas. Pra variar, né? Então tá sempre acontecendo mais do mesmo. muito. Tá mais acontecendo mais do que antes. Porque eu tive uma fase que eu ficava me questionando. Eu ficava, poxa, eu acho que sempre existiu essa violência. O que acontece hoje em dia é que a gente tem acesso à informação. Com certeza. Mas eu acredito nisso. Não sei se é só acesso à informação mais. Eu já tô me questionando. Eu acho que além, sim, da gente ter o acesso à informação e a mulherada estar com coragem de falar e denunciar,
eu acho que está acontecendo mais. Eu vou até aproveitar para te fazer uma pergunta aqui. Denunciar ainda é muito difícil? Porque, assim, muitas mulheres não denunciam por medo, por dependência emocional ou financeira. E tem uma coisa que também, quando fala denunciam por medo, é medo de morrer mesmo. É medo de morrer. Então, na prática, quais são as proteções que a lei oferece quando uma mulher decide denunciar? Porque não é só chegar, eu falo assim, vou lá denunciar. A mulher tem que pensar, até nisso ela tem que se estruturar para saber se ela vai conseguir fazer aquilo. Porque senão ela pode morrer primeiro. Exato. Quando uma mulher me procura falando que está querendo se separar, eu falo pra ela, beleza, vamos se estruturar. Você já falou pra ele que você já pediu o divórcio? Não. Então, beleza, antes de pedir o divórcio, vamos preparar. Vai fazer um roteiro, Vamos preparar documentos, Isso. vamos fazer um caixa financeiro, vamos se organizar pra você poder sair sem estar tão vulnerável. Porque não adianta que vulnerabilidade emocional vai existir. Sempre, lógico. E o que mais impede as mulheres de saírem de um casamento abusivo, que muitas vezes não tem agressão física, não tem traição, mas tem maus tratos, tem a violência psicológica, é a dependência emocional e a dependência financeira. Sim. Então, se estruturar é muito importante. Agora, a partir do momento que a mulher tem a coragem de pedir ajuda, a lei está pronta para tomar as medidas. Existe a medida protetiva, existe o afastamento do agressor, existem auxílios hoje, né? Nós temos aqui em Niterói, nós temos o auxílio aluguel, salvo engano, para mulheres vulneráveis em situação de violência. Mulher que não tem uma profissão, que não tem uma grana para sair. Acho que tem isso também do fomento ao trabalho. Tem a Casa das Empreendedoras. Nós temos um trabalho muito bonito aqui em Niterói. A prefeitura, a Secretaria da Mulher, com a nossa secretária Tayana, tal, eles fazem um trabalho exemplar. Então, o que mais eu vejo como uma forma, né, que eu oriento as mulheres a pedirem ajuda, a ter essa força, é isso, é procurar buscar um auxílio psicológico. Porque na maioria das vezes essa dependência emocional não é apenas o amor que ela sente pelo marido. São carências, talvez até de quando ela era criança. Geralmente são, né? São ausências que ela teve, são as expectativas que ela criou do casamento, porque tem muito isso, né? Sim, um projeto de vida. Com quem que eu tô casada? Quem é aquele homem? Aquele homem não é o que eu projetei, não é o que eu expectei dele. Eu achava que ele era uma coisa, mas hoje eu tô começando, depois das primeiras agressões, você começa a perceber que ele... Tem um erro de pessoa aí, né? Que ele não é o que você idealizou. Ele acabou com os traumas dele, com os problemas dele. Agora, basta saber se ele tá querendo evoluir, reconhecer, ou se ele quer te perder. É verdade. Né? Então, hoje, a partir do momento, existe a medida protetiva. Hoje em dia, existe a Patrulha Maria da Penha, né? Que até na nossa próxima roda de conversa, dia 24, na Casa da Ordem, dia 24 de março, 5h30 da tarde, a gente vai ter uma roda de conversa onde a Guarda Municipal Francine, ela vai lá expor o dia a dia dela, né? Que existe essa patrulha, onde as mulheres que têm medidas protetivas, eles têm consciência, eles têm o aviso, e existe até o botão do pânico. Que quando você está em iminência do perigo, você aperta o botão do pânico e pede ajuda. Uma coisa importante, nós estamos, salvo engano, há 13 meses sem um feminicídio em Niterói. A gente tem agressão, mas feminicídio, né, que é a morte, o assassinato, nós não estamos tendo. Então a gente está tendo um trabalho, sim, árduo. E quando acontece, né, outro dia, eu não sei quem foi que virou pra mim e falou: a medida protetiva não serve de nada, morre um monte de mulher, mesmo com medida. Eu falei, cara, não fala besteira não, vai buscar. Existe sim, claro. Acontece, mas não é a maioria. Mas você já buscou ver também quantas mulheres foram salvas por causa da medida protetiva? As pessoas só veem um lado. Só vê o lado ruim. Você já procurou ver quantas mulheres foram salvas? E outra coisa, existe todo um protocolo quando você tem medida protetiva. Existem casas de apoio.
Existem locais que aquela mulher sai da residência, sai da rotina diária dela e fica num local que ninguém sabe o endereço. É porque realmente tem casos que o cara volta, ele não tá nem aí pra isso, ele volta e vai lá e violenta. O que mais tem é isso. É que ele tem medida, ele sabe que ele vai ser preso, mas ele quer matar ela de qualquer jeito. Você já ouviu falar que agora... Eu vi essa semana em alguma coisa também, assim, na internet, que agora, a partir de agora, esses denunciados pela Lei Maria da Penha, eles vão usar tornozeleira e dependendo da localização, da geolocalização deles, a mulher vai receber uma mensagem dizendo que ele está se aproximando da casa. Olha que loucura, cara. Assim, é bom que dá tempo de você fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo é um filme de terror. Eu acho a ideia maravilhosa, eu acho muito necessária que aconteça, mas eu tenho consciência de que a gente tem uma dificuldade de não ter número de tornozeleiros suficiente. Eu também acho. Eu há pouco tempo acompanhei um caso de um cara que invadiu a casa da mulher, deu uns socos nela, a guarda chegou na hora, conseguiu prender ele. Ele não conseguiu na audiência de custódia ser solto, mas depois o advogado entrou com habeas corpus e foi deferido habeas corpus com tornozeleira eletrônica. Sendo que eu vi um mês depois, ele ainda estava preso porque não tinha tornozeleira disponível. Bom, pelo menos ele estava preso. Eu acho até melhor não ter tornozeleira. É um sossego para essa mulher. Pois é triste, mas é real. Mas é real. Bela, pra gente fechar... Sim. Vamos falar um pouquinho aqui do papel dos homens nessa mudança? Que, aliás, eu acho que esse é o centro de toda a questão dessa conscientização que eu, como homem, estou fazendo aqui no programa. Sim. Entendeu? E chamando mulheres notáveis como você e tentando levar um pouquinho do que eu entendi para quem possa estar assistindo. Né? E, de repente, ter também um entendimento, porque é aquela coisa que eu sempre falo, é um trabalho de formiguinha, formiga nunca para, nunca cansa. Então, para você mudar uma geração, tem uma psicóloga que vem aqui, a Beth, ela fala, precisa de pelo menos umas 4 gerações. Tudo bem que a gente não vai ver isso, beleza, só que a gente tem que começar. Lógico, não é porque não vai demorar que a gente não vai começar. Isso. Então, a gente precisa começar esse movimento. Então, assim, quando a gente fala em combate à violência contra a mulher, qual é o papel dos homens que tem consciência, que é o que eu costumo falar, que é os homens que têm aquela boa vontade, sabe? Desse problema e que querem fazer parte dessa mudança. Porque eu tô nesse time, que eu quero fazer parte nessa mudança. E assim, como eu tô te perguntando sobre o papel dos homens, até antes de você responder, eu quero falar uma coisa. Eu consegui me conscientizar quando eu comecei a pensar na minha mãe, na minha irmã, na minha filha, na minha sobrinha, na minha amiga, você tá entendendo? Com certeza. Então, assim, se bem que tem gente que critica e fala assim, se você só pensar assim também, não é só pensar assim também. Esse é o começo, quando você se coloca no lugar da dor. Porque aquela dor vai doer em você. Sim. Porque se você já, hoje em dia, já tá assim, normalizando, porque fulano matou fulana, porque fulano espancou fulana, tá. Só que poderia ser alguém fazendo isso com sua mãe. Poderia ser alguém fazendo isso com sua irmã. Alguém fazendo isso com sua filha, que você criou com todo carinho. E aí? Não tem como você ficar passivo quando você sente a dor ali, visceral. Você que vai sentir a dor. Então, esse foi o start em mim, entendeu? Aí eu comecei a perceber realmente que essas dores que as mulheres têm todo dia, que a maioria de nós acha que é mimimi, nem é por mal. Eu estou falando por pessoas que pensam como eu. Mas é por falta de conhecimento e porque aquele negócio não tinha dado aquele start na cabeça. Porque quando deu, eu falei assim, cara, aí que eu dou o exemplo da praia, não é frescura, não é frescura. Um cara, ele é livre para onde e ele aonde ele quiser, na hora que ele quiser. A mulher não. Tem que o tempo todo estar pensando como vai, aonde vai, se vai prender o cabelo, se vai soltar, porque a gente é culpada, né? Ela tava com a roupa, olha a roupa, aquela hora ela não podia estar lá. Cara, a mulher pode estar em qualquer lugar. A gente é sempre culpada de tudo. Quando a gente se conscientiza, a gente percebe que a mulher pode estar em qualquer lugar que ela quiser. Ela pode estar usando a roupa que ela quiser.
ela pode estar saindo com Você viu a 10 freira? homens juntos. Vou chegar aí. Ela pode estar saindo com 10 homens juntos, fazendo o que ela quiser. Mas desde o momento que ela falou não, ela pode estar ali no ato fazendo um monte de coisa com um monte de homem. Exatamente. Só que tem uma coisa. Existe a palavra mágica, que é não quero mais. Se ela Não se arrepender, quero mais. se ela não quiser mais. É isso aí. O não quero mais. Depois que ela falou não, é estupro. Não adianta. Ah, mas ela já estava ali. Não interessa. A gente tem que se conscientizar que, ainda que não faça sentido para as pessoas, tem que se conscientizar que é assim que funciona. Ainda que você não entenda. E tem muito homem que fala, mas homem tá ali com tesão na hora, Não ele não interessa. consegue se Não segurar. interessa. Tá Não igual cachorro maluco. A Aí gente tem, ó, discernimento. Fizeram vários vídeos agora ensinando que os cachorros adestrados, né? Bota comida na frente assim e fala não. E o cachorro consegue não comer. Tudo bem que não é o sexo, não é mas é o instinto. É o instinto animal. Até o animal tá controlando. O animal cachorro tá controlando. O animal homem não vai controlar o instinto Claro que dele. controla. E vai Claro botar que desculpa controla. no hormônio. Não. Mas a mulher, quando tá com o hormônio alterado, ela é histérica. Ela é louca. Quando ela tá de TPM, ele é louca. Mas ele, ele não é tarado. Quando ele tá com tesão e não consegue controlar. Eu sei que existe esse extremo de porque assim, hoje eu ouvi eu almocei na casa da minha mãe e ela costuma ouvir a Patrulha da Cidade e teve um caso assim que uma mulher, foi alguma coisa do tipo, ela tava realmente com 4 ou 5 caras e ela tava lá na festa tava lá e fazendo o que ela queria e problema dela. Só que chegou uma hora que ela falou, não quero mais, eu não quero, não, sabe? Então tava dando assim, tipo, o que fazer? O que fazer é parar. Parou, acabou a festa. É a mesma coisa que alguém chegar e falar assim, acabou a festa. Ah, mas já tava ali. Não interessa. Ah, mas não é assim. É assim. Se passar daí, vai dar problema. Não tem Ainda que você não entenda, que você não adianta. É para você não criar problema para você mesmo. Acabou. Chega. Né? Então, assim, diz aí você como uma mulher engajada nesse problema, né? Nessa conscientização. Porque, assim, eu falo algumas coisas, mas sabe como é que é? A mulher que vive aquilo ali, ela sabe, eu acho que ela sabe muito mais em que o homem pode ser mais útil nessa conscientização. Marcos, não normalizar comportamentos abusivos de amigos. Né? Não rir de piadas machistas e agressivas dos colegas. Não se calar quando um amigo estiver falando uma besteira ou contar uma história. Não só se calar, não vou me meter. Não, fala, você tá viajando, você tá sendo um tarado, você tá sendo um agressor, você vai responder. Educar os seus filhos para que sejam homens íntegros. Isso. Porque macho, como eles gostam de falar, né? Porque tem muito homem que fala, vai ser macho, tô ensinando como pra ser homem. Mas aí vai ser o melhor tipo de macho, que vai ser masculino e respeitador. Homem é educado. Homem é gentil, homem é galanteador, homem é respeitador. E a mulher gosta disso. E a mulher gosta disso. Ontem nós estávamos lá conversando sobre isso. Eu falei isso, até sobre a Rosa, né? Porque tinham muitas mulheres e é muito pertinente essa fala, né? Eu quero continuar viva, não me dê rosas se você me mata. E tudo bem, eu concordo. Mas não é porque eu quero ser respeitada e eu quero espaço que eu quero que você deixe de ser gentil e galanteador. Eu quero sim receber flores, eu quero sim receber chocolate, claro. Eu quero receber presente, eu quero que você abra a porta da porta, abre a porta do carro, eu acho um pouco demais, mas é bonito também quando a gente vê uma atitude dessa, não necessariamente sempre, mas às vezes tem um galanteio, é uma bacana, gentileza. Uma gentileza é muito legal. Mas que realmente cai por terra quando você realmente chama a mulher de maluca quando ela não concorda com você. Aí não adianta nada abrir a porta do carro e dar rosa e chocolate se você falta respeito, né? Que é aquilo que a gente fala e que eu falo muito. Não ensine a sua filha a perdoar uma agressão recebendo chocolates e perdão. Agressão é agressão. Não se corrige uma agressão com chocolate rosa. E sim, ensinem os seus filhos a não agredirem. Ensinem os seus filhos a respeitarem o não e o limite da mulher e da menina. Né? Isso é muito importante. E ensinar os meninos a não agredir
Não tem nada a ver com diminuir masculinidade. Não. Olha só, se você parar para pensar, até aumenta. Uma coisa curiosa da sociedade, né? A mulher não sabe dirigir. Uhum. E o homem não sabe cuidar de um neném. E quando a mulher dirige bem, fala, pô, essa aí dirige que nem homem. É. E aí vem uma coisa que causa uma polêmica danada, né? Mães que deixam o filho brincar com a bonequinha, o neném. Tem menino que tem boneca, eu vou dar a boneca pro meu filho. Gente, a criança não vai crescer gay ou qualquer outra coisa porque tem uma boneca, pelo amor de Deus. O máximo que vai acontecer é aquela criança ter noção desde cedo a responsabilidade afetiva De ser pai. de ser pai. Claro. E aquela claro. menina que vai crescer com um carrinho, que o pai vai ensinar a dirigir desde cedo, ela vai crescer uma mulher independente, autônoma. E uma ótima motorista. E uma ótima motorista. É verdade. Não é ali que ela vai resolver namorar outra mulher e se envolver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a mas ver. as pessoas insistem. Ah, tudo bem, eu até concordo com você, mas eu não vou dar uma boneca pro meu filho. Beleza, não dê. Sim, mas se um num dia contexto você ali, vê ele tá brincando com a irmã. se um dia ele brincar com a irmã, ou com a se um dia prima, com a ele- amiga. Você não vai fazer um escândalo, você vai respeitar. Às vezes, eu me lembro que existia isso. Eu morava numa rua que tinha muita criança, a gente estava sempre junto. E geralmente pegava assim, menino, não, vem cá que você vai ser o pai. Eu vou ser a mãe, aí a Sim. boneca era a filha. Sim. E não tem tá nada tudo demais. bem. Aí, ó, tá... Já ensinando a família ali. Exato. Tá brincando. Não tem nada demais dali. isso. Exato. E assim, apoiar mulheres que denunciam Sim. é uma das formas também que eu vejo, né? Apoiar aquela mulher que tá passando por uma situação, uma irmã, uma prima, uma vizinha. Sabe uma coisa que você me fez lembrar? Há pouco tempo atrás, por exemplo, se eu, às vezes a gente mora em prédio, né? E tem muito prédio perto, uma cidade vertical. Então, assim, às vezes a gente ouve umas brigas. É muito raro, mas às vezes a gente ouve umas brigas de marido e mulher. Aí o cara grita, xinga, não sei o que lá. Tem umas que de vez em quando eu ouço que, assim, ninguém nem se mete. Porque, assim, geralmente é domingo, aí um vai e grita com o outro, mas para, rápido. Mas, assim, se você vê que o negócio está ficando perigoso, sabe? Que está ficando perigoso, ou de repente ou a gente ouve uma batida, ou grito e choro. Eu sempre pensei assim, cara, eu não vou me meter nisso, não. Tem que ligar. Mas assim, depois que a gente se conscientiza, depois que a gente se... mas depois... 180, eu acho que para denúncia. 180, eu corrigi. Mas depois que a gente se conscientiza, a gente fica assim, cara, como é que eu vou ficar sem fazer nada aqui? Sabe? Porque essa conscientização, ela é uma virada de chave. É aquela coisa que você não consegue ficar... passivo numa história dessa. Ou você vai descer e vai perguntar pro porteiro o que está acontecendo, se é aqui no prédio. Sim, não, tem que ligar para um 180. Cara, é uma se doideira. você não sabe que é do prédio, liga pro... Exatamente, liga pro porteiro, pergunta se ele viu algo, grita no corredor, Isso, que eu de vou repente chamar a sabe polícia, quem é. grita na janela, eu tô ligando pra polícia, e chama a polícia. Né? Uma vez eu ouvi isso, uma mulher gritou. Eu tô ligando Gritou? agora pra polícia, seu escroto, filha da puta. Ela começou a xingar o cara, E sabe? aí, ele ouviu e ficou em silêncio? Eu sei que não demorou 5 minutos, parou tudo. Porque aí Porque aí fica exatamente fácil, esse tipo de postura. Ele não sabe quem é que tá gritando e depois ele não vai poder ir atrás de quem que chamou, porque ninguém sabe quem é. Então, fica mais fácil de você parar um covarde. Isso é covardia. É covardia, exatamente. E assim, e pra fechar, eu penso que isso é um exemplo de relacionamento saudável, né? Não só a mulher, mas o homem também, é a construção da relação que viu na criação, no desenvolvimento como ser humano. E se você se percebe repetindo algum padrão errado... Se você tá percebendo que a sua mulher não tá bem, tá ficando acuada, tá triste, ser amigo, ser parceiro, ir lá perguntar o que tá conversa, acontecendo. Cara. Isso. Seja fiz alguma parceiro, coisa isso aí. errada, assumir as suas atitudes, Isso né? aí. Porque tem muita gente que... Uma coisa que eu vejo muito acontecer. Ah, mas eu falei isso, não era pra te machucar, você é muito dramática. Eu não só falei que nada machucou. demais. Falei, cara, vamos parar de ficar determinando e medindo os outros com a nossa régua. Parar de fazer as coisas no automático. Pensa um pouquinho. Eu posso ter falado uma coisa pra você, até com amigos e com amigas.
Às vezes você é grosso e você não quer ser grosso, mas você foi grosso e a pessoa ficou magoada. Sim. E você resistir, dizer que não foi grosso e negar aquela atitude só vai piorar. Reconhece. No mínimo fala, olha, não foi a minha atitude, não foi a minha intenção. Eu não quis, pra mim, na minha opinião, eu não fui grosseiro. Mas se você tá se sentindo magoada, se você acha que foi uma falta de respeito, eu quero te pedir desculpas. Isso. Vou dar até um toque. E eu vou buscar ajuda, talvez, pra não ficar repetindo esse padrão. O homem não gosta de terapia, né, cara? E hoje em dia, quem consegue... A gente já tá começando a mudar isso. Sim, mas tem muitos homens que eu não preciso, eu sou equilibrado, eu sou... Quem, nesse mundo louco de hoje, com essa pressão financeira que a gente vive, quem não precisa de terapia? Todo mundo precisa, isso aí. Mesmo eu acho que já tinha começado no primário. Mesmo se você cresceu... Eu costumo muito falar que fisioterapia e terapeuta são duas profissões que a gente deveria ter agendada lá toda semana. Já começa porque todo mundo tem uma dor e um gatilho. Isso. E um trauma. Não, isso já deveria começar já nas primeiras séries da escola. Com certeza. Nos primeiros anos. É algo que a gente tem que tratar. Isabela, deixa aí suas redes sociais para as pessoas te seguirem, para ver um pouquinho do seu trabalho. Isso né? aí. Como é que elas te acham aí? Tá. Eu vou aproveitar até para fazer um convite. Né? Dia 24 vai ter essa roda de conversa, que é aberta para todas as mulheres irem lá debater. Vai ter essa exposição da coordenadora da patrulha, Maria da Penha, lá. Vai ter a presença ilustre da nossa secretária da Mulher, né, que vai estar lá com a gente, prestigiando. Vai ser um momento de você se informar e poder desabafar, trocar, contar um pouco da sua história, do que você já ouviu e trabalhar a conscientização. É uma roda de conversa interessantíssima. Dia 28 de março vai ter o evento de defesa pessoal feminina, física e jurídica. Nós vamos ter exposição de movimentos de defesa pessoal, vamos ter também a exposição vai ter uma palestra também de uma advogada convidada que faz parte da nossa comissão da OAB Mulher, onde ela vai expor um pouco dos tipos de violência. E no final vai ter uma respiração de relaxamento com uma professora de yoga. Vai ser muito bacana, então estão todos convidados. Dia 28, último sábado de março, às 9h30 da manhã, no Dojo Losso, lá no Trevo de Piratininga. O meu @ é Bela Losso, Bela_Losso, né? Como eu falei, eu tô aprendendo a manipular aquela rede ali, tô aprendendo, tô com TikTok também, mas o TikTok eu quase não posto nada. Mas o seu conteúdo tá muito bom. Tô aprendendo. É questão de... Eu acho que a minha maior dificuldade é dar conta de botar sempre conteúdos, né? Porque é tempo, né? Tem que administrar. Tem que gravar, tem que fazer audiência, tem que dar aula, tem que ficar com filho, muita coisa, tem que preparar peça. Muita coisa pra dar conta. Mas toda vez que dá um tempinho, você coloca, né? Estamos aí. A gente vai devagar, mas não para de caminhar. E é isso, eu quero te agradecer muito pelo convite, eu adorei. Espero que minhas opiniões e minhas meus conhecimentos, com certeza vão ajudar. Embora possa às vezes contrariar muita gente, sirva também de consentimento, de acolhimento, né? Para que a mulher tenha coragem de pedir ajuda e para que os profissionais que estejam me ouvindo, que trabalham com acolhimento, não revitimizem essa mulher, né? E que o homem que lida com isso dentro de casa não diminua, porque você está praticando uma violência psicológica quando você chama sua mulher de dramática e maluca porque ela está com TPM ou porque ela está cansada e você não está com saco de acolher ela. Mas com os amigos, eles sempre têm paciência para ouvir, né? Mas é isso. Muito obrigada. Tô muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. E é isso. Bola pra frente, que o mundo continue atrás vem gente. É isso aí. Pessoal... Juntas somos mais fortes. Eu adoro essa frase. Vamos dar as mãos e vamos juntas. Juntas somos mais fortes. Então, eu faço aqui um coro também, que juntos, os homens de consciência e de boa vontade também vamos ajudar a fortalecer essa causa.
A nossa intenção de chamar pessoas aqui para falar sobre temas mais sensíveis é justamente esse. A gente não quer mudar o pensamento de ninguém, mas a gente quer trazer momentos de conscientização e de questionamento para você parar para pensar, fazer uma prova dos 9 aí da sua vida e ver se realmente, se você pode melhorar um pouco, se você pode fazer coisas de uma outra forma. E nunca pensem que um tempo de qualidade com seu filho, principalmente quem é pai de menino, que às vezes 10, 15 minutinhos é suficiente para você ter um papo legal com seu filho, para começar a colocar na cabeça dele o respeito com as mulheres, sabe? Para fazer ele pensar se alguém fizesse alguma coisa com a mãe dele, com a irmãzinha dele, entendeu? Com a priminha dele, com a amiguinha dele da escola. Então, sempre colocando ele no meio daquela história, para ele se questionar, pô, eu não gostaria que fizessem isso com minha mãe, com a minha irmã. Então é assim que a gente vai botando conscientização numa criança, principalmente no menino, e isso não tem nada a ver com masculinidade. Muito pelo contrário, se você parar para pensar bem, quando você educa o seu filho para ser masculino, para ser forte, tudo bem, tá certo. Mas se você, ainda nesse pacote aí, você coloca ele para sempre respeitar as mulheres, para criar, de repente, determinados exemplos onde ele possa ver o perigo, fazer sempre ele pensar, você vai criar, além de ser um menino masculino, vai ser ainda muito mais respeitado pelas mulheres, porque esse é o tipo de homem que a mulher gosta, é um homem que é masculino e que é respeitador. Eu acho que é tudo de bom você juntar todas as qualidades num homem. Então, pensem nisso. Mais uma vez, a gente está querendo trazer novos questionamentos para que a gente junto, né, a gente possa viver num mundo melhor e para diminuir essa violência contra a mulher que já chegou numa fase já absurda. Que isso não era nem para existir. Né? Então vamos parar com isso, né? Então vamos começar a nos questionar e a educar melhor os nossos filhos, tá bom? Esse aqui é o Contra a Corrente Podcast. A gente sempre vai contra a corrente do óbvio. E eu sou o Marcos Souza e essa aqui, Isabela Lúcio, que foi minha convidada de hoje. Até a próxima.